Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui com um diálogo criminal especial. Hoje vocês vão ver que não tem nenhum dos meninos aqui, porque eu enchi essa mesa de mulheres maravilhosas. A gente vai tratar aqui de um assunto que normalmente o diálogo criminal a gente não trataria, mas aí eu convidei algumas colegas, advogadas criminalistas, que também são curiosas do direito penal, são estudiosas do direito penal, e a gente aproveitou a Simone. Vocês já vão ver quem é a Simone. A Simone fez a tese dela de doutorado e lançou o livro Psicopatas em Conflito com a Lei, uma proposta de cumprimento diferenciado de pena. E aí a gente pegou esse gancho para tratar hoje de questões relacionadas à psicopatia, à medida de segurança, enfim. E eu estou muito feliz de estar aqui do meu lado com a Andressa. Oi, Andressa. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Aqui, ó, um orgulho, adoro ver. Não lembro na minha vida de ter sentado numa mesa com 4 criminalistas, assim, com 4 mulheres do direito penal. Sempre tem um homem metido e dessa vez hoje não tem. Andressa, criminalista, professora universitária, mentora de jovens advogados. Você vai ter que vir outro dia pra gente conversar sobre essa mentoria. Eu venho, com certeza. A gente estava conversando antes, assim, a gente meio que vai vir advogada e a gente não para pensar, e você parou para pensar e para depois passar esse conhecimento, Muito legal isso, viu? O começo é muito difícil, né? Porque você não sabe... Nada. Eu falo muito que a faculdade ensina a passar na OAB, mas advogar ninguém ensina. Ninguém ensina. Você tem que aprender. É isso aí. Depois você vem um dia aqui para contar pra gente como é que é essa sua atuação como mentora. Com certeza. Que bom. Estou também com a Janaína Chelotti. Oi, Jana. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui no Diálogo Criminal, que é um podcast que sempre trata de assuntos tão relevantes e que recebe profissionais muito competentes. É uma honra estar aqui. Obrigada. É uma minha honra de ter você aqui, advogada criminalista também. Sim. E aí, como é que é pra você? É bastante desafiador, mas bastante gratificante também. Principalmente quando a gente consegue bons resultados, que tem aquela sensação de dever cumprido. É uma montanha-russa de angústias e conquistas que valem muito a pena no final. Você sabe que é por isso que a gente começou esse podcast. A gente, advogados criminalistas angustiados que resolveram sentar numa mesa e conversar sobre essas angústias e esses prazeres, né? Porque eu ainda não tenho, assim, também não sou boa de matemática, né? Para ter essa estatística. Mas eu ainda não tenho, mas eu sei que é uma parte... Ali, ó, a briga tá ali, né? Entre a angústia e o prazer de ser criminalista. Não sei como é que é na sua conta aí, mas Mas eu acho que ainda tá ganhando mais a alegria, positivo, né? E por fim, mas não menos importante, oi, Simone Savazone. Simone, um prazer ter você aqui. A gente aproveitou a sua expertise, o seu livro, né, para usar de mote do nosso encontro, mas é só o primeiro. Nas próximas a gente vai falar de outras coisas também, e eu tô muito feliz de ter você aqui. Bom, vamos lá. Eu que agradeço primeiro o convite, mas primeiro de tudo de estar inaugurando o pod de mulheres aqui dentro do seu canal. Então, tô super feliz por estar aqui nesse momento, então participar dessa conquista, isso sempre, porque eu acho que a gente tem que quebrar esse mito de mulheres na advocacia. Então, estão elas aqui para comprovar, né? E você, principalmente, com mais experiência, para comprovar que a advocacia é uma coisa para todo mundo, em todas as áreas, e que não tem a diferença entre trabalhista, previdenciário, civil, comercial e penal. Né? E o direito criminal, que sempre veio com uma mácula de ser algo ligado à violência, ou algo ligado ao tráfico, algo ligado ao que pode te trazer uma vulnerabilidade. É verdade. Então, mostrar que as mulheres, não é um empoderamento não, porque eu não gosto dessa palavra, mas que a vulnerabilidade existe em todas as áreas. As dificuldades e angústias existem em todas as áreas. Direito de família, no direito trabalhista também, porque você está lidando ali com o direito adquirido, talvez, de uma pessoa, né? Sim. Então, não menos importante, o direito penal, talvez para nós que amamos o direito penal, né? Eu diria que é a melhor parte. É um amor, e eu ainda ouso dizer, enquanto professora há mais de 20 anos, o direito penal todo mundo namora.
poucos querem casar com o direito penal. Tem que ser muito corajoso, né? Você namora, você paquera o direito penal, é a loira bonita da faculdade, que todo mundo viu. Mas que tem muito pouca gente que fala assim, realmente eu vou encarar essa loira e vou falar, ó, é com você que eu vou daqui pra frente. Exatamente. Acho que aí você também é professora universitária, eu acho que a gente tem um pouco mais de experiência, eu vejo muito, né? A gente chega no primeiro semestre de penal na faculdade, aqueles alunos que acham que já sabem tudo de penal, né? Porque a gente não chega na faculdade, já acham que porque... Eles viram televisão, viram TV, fonte mídia. Exatamente, fonte mídia. Agora é pior ainda, né? Agora rede social, né? Então eu já sei tudo que eu precisava saber de direito penal. Também. Que falam coisas que não sabem, né? Pois é, não, e até acho assim, eu fico pensando, falo, gente, mas esses alunos vêm assim já com tanta certeza do que tá falando, porque viu um podcast de 1 hora, eu falei assim, não, o podcast é muito legal, mídia é legal você se informar, mas você tem que saber que se você foi até a academia, a pessoa que tá ali em pé falando com você, ela certamente conhece um pouco mais do que você. Tecnicamente, né? Você tá ali mais conhecimento técnico. Eu enxergo um pouco o lado do médico, porque o que a gente vai de consulta sendo feito o próprio diagnóstico no Google, então eu entendo um pouco. Até aproveitando o gancho da Simone, quando fala de mulheres na advocacia criminal, eu acho muito importante mulheres na advocacia criminal, porque a gente tem uma humanidade, uma sensibilidade que a maioria dos homens não tem, e que a advocacia criminal, ela requer. Então é muito importante cada vez mais mulheres se encorajarem para estar na advocacia criminal à frente, por conta principalmente dessa sensibilidade, dessa humanidade que nós temos, né? Eu concordo com você. Ainda assim, eu sempre tive um sócio homem, né? A gente trabalha junto há muito tempo. Visões, né? São diferentes visões e é incrível. Tem que se complementar, né? Exatamente. Não é que eles não têm sensibilidade. Talvez a palavra é que eles não têm um outro olhar, né? Mas humanos são, claramente. Os homens também têm essa humanidade. Mas a gente tem um olhar mais materno, talvez, né? Um olhar mais... Sim, temos mais, né? E, assim, tirar a ideia de mulher não pode ser frágil pra não entender o direito. Parece que você pode ser, por ser um sexo teoricamente frágil, você não pode se envolver com essas questões. Então, assim, o homem é sensível, o homem é humano, também consegue uma excelente advocacia criminal, e a mulher do mesmo jeito que eles. Mas talvez com aquele olharzinho mais carinhoso sobre a vítima. Mas tem que tomar cuidado também, porque a gente se envolve mais. Né? Sim, tem que saber separar as coisas, porque senão... era uma dica que você podia dar também, e vocês podem dar, porque é separar a vida profissional da vida emocional, porque senão você também chora junto com ela, ali com a família da mãe. Ainda separando, às vezes a gente chora, né? Chora. É natural. Sofre, né? Você quer aquela sensação da injustiça, enfim. Eu acho que são até esses momentos de maior emoção, sensibilidade, de vitória, que faz com que vale a pena continuar. Porque às vezes é difícil, né? Às vezes vem uma chuva, processos difíceis, que vem uma chuva de decisão ruim que você entende como injusta. E nesses casos de maior vitória, faz com que você fale, não, vale a pena, eu vou continuar, tá dando certo, né? E eu vou te falar que lá no começo eu perdi o sono, eu perdi a fome, eu ficava indignada ou com a decisão, ou ficava muito chateada junto com a família e tal. E realmente, eu não sei se existe uma fórmula, mas que de alguma forma eu consegui, né, ao longo desses anos aí, ir me blindando. Porque se você deixar, é um turbilhão de emoções que nem sempre a gente deveria absorver dessa forma, Te adoece? Adoece, não adoece. Ter esse distanciamento é muito importante. É um treino. E a vida traz esse treino, né? Com certeza. Aí a maturidade também, o tempo de casa, né? Que você fala, o tempo de calejado faz com que você aprenda também. A gente vai aprendendo. Bom, estão todas apresentadas, então eu quero dizer só, antes da gente seguir aí, eu quero dizer que eu tô muito, 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 muito feliz mesmo que vocês estão aqui, viu? Muito obrigada. Nós também. Nós que agradecemos. Gente, vamos lá. Eu tô muito curiosa, porque a advocacia criminal, acho que poucas vezes na minha vida eu aleguei insanidade mental, pedi para fazer exame. Eu tenho uma história só que eu acho muito boa, que eu atuava como advogada da ativa no júri. E, enfim, chegou lá um dia do júri, um processo, né? Fui estudar o processo e tal. E era um caso ruim, horrível, assim, horrível. Todo
bom, todo júri tem um homicídio envolvido, mas esse caso eu achei ruim. E eu só fui nomeada para fazer o plenário, então toda a parte de instrução já tinha acontecido. E aí, enfim, tinha lá um pedido para insanidade mental, exatamente. E deu lá que ele era semi-imputável e era minha tese de defesa, inclusive era a única que eu tinha. Só que cheguei lá no dia do plenário, fui falar com o assistido lá na carceragem, e aí eu cheguei lá e ele falou assim, eu já tenho advogado. Eu, né, me apresentei, falei, meu nome é Cristiane, eu sou sua advogada e tal. Ele falou assim, eu já tenho advogado. Na hora eu pensei, ai, graças a Deus, né? Porque, ai, meu Deus do céu. Me livrei dessa bucha. Eu vou pra casa ver sessão da tarde hoje, porque eu tava, né, planejada ficar o dia inteiro no plenário, então hoje eu vou no shopping, sei lá. E eu falei, quem é seu advogado? Ele falou assim, Satanás é meu advogado. Aí eu pensei, putz, então vai ser eu mesmo, porque eu vou ter que continuar na causa. Falei, olha, isso aqui não tá indo. Eu sou estagiária dele, eu tenho uma procuração subrogada de pleno poder. Falei, gente, isso aqui não tá indo no rumo que eu esperava. Que ótimo. Olha, foi a primeira vez que eu fiquei assim um pouquinho com medo no plenário, porque o réu fica sentado atrás, né, da gente, e ele tava ali algemado, eu pensei, aqui no fim das contas, eu tô pedindo a condenação dele, porque eu só tava pedindo para ser reconhecida a semi-imputabilidade. Então, né, do outro lado da moeda, era para ele ser condenado. E ele tá aqui sentadinho atrás. Se ele perceber que eu tô pedindo a condenação, e se ele levantar... Aí eu, sentei bem de ladinho, pensei, se ele se mexer, eu saio correndo. E foi o plenário, e foi isso mesmo. Mas ele foi condenado, os jurados não acataram a semi-imputabilidade. Então, essa pessoa aqui tinha lá um laudo, tal, dizendo que ele era semi-imputável. Ele, né, falava lá de esquizofrenia, se falava até de psicopatia. Eu lembro desse laudo. Foi um caso que eu fiquei... falei, não, gente, eu que não tô entendendo direito o que isso está acontecendo, como é que é o jurado que vai decidir se ele é semi-imputável ou não é? O juiz ia ter que justificar, o jurado não vai justificar, enfim, fiquei um tempão, né, com as questões jurídicas aí envolvendo isso, e no fim das contas, ele foi preso, né? Ele já estava preso e se manteve preso, sem qualquer tipo de... Exatamente. E aí, eu pensei, né, cara, essa pessoa não vai receber atendimento nenhum. Então, eu vou começar por aí. Simone, me conta, nesses casos em que existe um laudo, enfim, ou outros em que até não exista, tá? Nesse caso, por acaso, tinha. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária, em algum momento da história, você acha que teve preparação para receber essas pessoas, tratar e devolver para a sociedade? Assim, são uma série... Eu gostei muito de como você começou com a abordagem, porque, de fato, essa é a pergunta, né? O que fazer com o semi-imputável? O que fazer com esses laudos que não são pedidos por advogados? Como entender a culpabilidade desses agentes, né? Porque essa é uma pergunta da culpabilidade, por isso que são jurados que decidem, porque um dos requisitos da culpabilidade é a inimputabilidade. Então, infelizmente, são os jurados que decidem. E eu digo infelizmente, porque eu não acredito que cabe ao Poder Judiciário distinguir qual é a melhor pena e nem ao Poder Judiciário ditar a melhor pena. Para mim, é um estudo interdisciplinar em que eu preciso da ajuda de um laudo psiquiátrico, em que eu preciso de um laudo psicológico, que não é feito do dia para a noite, não é olhando em uma entrevista aquele réu. Porque a gente não pode esquecer que aquele réu um dia pode ser um parente seu num surto de esquizofrenia. Ninguém tá pedindo absolvição. É isso que às vezes as pessoas não distinguem. Você tá pugnando por a existência de lá, exame criminológico mais atento, ou também por um incidente de insanidade, uma insistência no incidente de insanidade. Mas não é para que o réu seja solto, é simplesmente para que haja um tratamento adequado com a finalidade de que, ao retornar, não precisamos ter medo dele, ou que pelo menos consigamos identificar qual foi o gatilho, né? Muitos não gostam, psicólogos não gostam dessa palavra, mas porque gatilho parece algo que já né, tá previamente determinado a prática de delitos, mas qual foi aquele mote, né, que começou a conversa, assim como vai começar o diálogo, que foi que levou ele a entrar nesse surto da esquizofrenia, ou nesse surto psicótico, ou em algum estado desse. Então, se o Estado, a pergunta é se a SAP, a Secretaria, ou o Estado, não acredito que seja só do Estado. Acredito que nem o magistrado está pronto, né? Já nasce aquela figura, quem é o semi-imputável? Já começa perguntando para os meus alunos. É um limbo, né? Isso que eu tive uma resposta no psiquiatra. Ele falou, mas isso é um problema do judiciário.
E um psiquiatra forense famoso falou pra mim, doutora, a senhora tá me perguntando que é o semi-imputável, não é a senhora que estudou? Aí bem assim, falei pra ele, é verdade. Aí dentro do semi-imputável, que a gente tá falando talvez pessoas que não sejam da área do direito, seria aquele que, eu brinco com os meus alunos, a Andressa já viu, é o quase louco. Aquele que quase chegou, aquele que quase foi, aquele que quase nadou, quase emagreceu, ele não emagreceu, ele não fez nada, não. Ele é um quase, né? Por isso assim, tem algumas coisas que você fala, é o almost in English, né? O que é o almost? É quase, o quase não deu, né? O quase não chegou. Quem é o quase louco? E aí o juiz vai decidir se ele vai cumprir medida de segurança, conforme o 26, no artigo nosso 26, ou se ele vai cumprir pena privativa de liberdade. Aí, no seu caso, ele continuou preso com o Satanás, provavelmente, e na pena privativa de liberdade. Mas o importante é que ele vai chegar nesse sistema completamente despreparado para atendê-lo, seja na pena privativa de liberdade, seja na outra alternativa que a gente tem, a medida de segurança. Então, assim, cabe ao executivo, enquanto Estado, enquanto cumpridor da pena, ou cabe a nós, o judiciário, termos também outro olhar. Ou cabe a nós pedirmos socorro, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, traz psicólogo, traz assistente social, como você. Eu brincando, né? Por exemplo, eu já faria o contrário. Olha como cada um, né? Eu já ficaria de costas bem pra ele não me ver. Porque daí ele não grava quem eu sou, você entende? Eu já falaria, nossa, eu vou lá, vou borrar minha maquiagem pra ele não me enxergar. Tô brincando. Mas eu não ficaria de lado. Porque eu sei que ali ele tá inofensivo. O duro é quando eu soltar ele. O duro é quando eu colocar ele no presídio. Exatamente. Né? Quando ele começa a articular contra você. Mas eles não pegam raiva do advogado. Vamos quebrar essa ideia aqui também. Também eu nunca tive problema. Nunca tive problema. Graças a Deus. Gente, eu nunca... Né, não tenho medo dos seus clientes. Porque contra você... você não é obrigado a ganhar. A nossa atividade, a atividade da advocacia, eu não advogo, mas... não é de fim. Não, é de meio. Eu acho que isso depende muito mais até do advogado, do que você passa pro seu cliente. Sim. Se você fizer uma promessa de resultado e posteriormente você pode ser ameaçado, né? Claro. Enfim, teve o caso do advogado que recebeu uma coroa de flores, a gente não sabe como foi essa relação com o cliente. Então, quando eu vou dar até a mentoria, eu falo muito, não prometa o fim pro seu cliente, porque você é instrumento de pedido. Agora, o que o juiz vai decidir não depende só de você. O que o promotor vai acatar ou não do pedido da defesa não depende da gente. Então, isso é muito importante para ter uma relação saudável, não correr risco na advocacia criminal. Como em qualquer mesmo assim, eles outra não vão área. Entender. Talvez eles não entendam, né? Exato. Eu falo mais direto. Falo, gente, advogado criminalista é mendigo. A gente fica só pedindo, implorando, assim, por favor, né? Eu tô aqui pedindo um direito, mas assim, é isso. Então, não prometa uma coisa. Se você tá pedindo, é porque você não pode dar. Né? Se você pudesse, se eu pudesse dar a decisão, eu daria nesse sentido, né? Então, eu tô pedindo, né? Então, você não promete resultado. Mas até você promete o melhor. Você promete o melhor trabalho. Serviço de qualidade. Exatamente, né? o melhor E trabalho. assim como médico, a gente é um intensivista. Eu falo, você tá na UTI toda hora, você tá só entubando e fazendo diálise. Porque normalmente é um réu preso. Tem caso, óbvio, da advocacia preventiva criminal, que é uma excelente área também, que vai pegar os crimes tributários, os crimes previdenciários, que vai fazer aí uma análise de possibilidades. Mas eu falo assim, olha, quantos anos de advocacia, Cris, você tem? 20 e poucos. Ok. Aí eu pergunto, eu também tenho esses 20 e poucos. 20 e poucos. Né, a gente já vai trincar. É que a gente nasceu advogando já, né? Eu fui muito precoce, muito precoce. 11 anos estava formada. Mas eu pergunto, e aí não foi nem você que pediu o incidente de insanidade mental, né? Na verdade, havia sido pedido ao longo do processo, durante a instrução. Eu pergunto, quantas será pessoas diante mesmo da AGU, desculpa, da Defensoria Pública, que é super conselho, né? Todo mundo pegar, todo mundo fazer um pro bono, ajudar, aprender muito, né? Na advocacia, inclusive no júri, que você aprende muito, porque você tá lidando com uma vida, você tá exposto ali a uma série de circunstâncias, os jurados, etc. Pessoas leigas, que você é obrigado a explicar, né? Quantas vezes você vê pedindo o exame de insanidade ou insistindo no exame de insanidade? Porque os advogados não acreditam no exame de insanidade ou porque eles vão punir, como eu vivo falando, o direito penal do fato. Né? Então, assim, eu quero punir quem cometeu o delito. Ponto. Fato típico, antigo de culpável. Chega. Agora, como estava a mente daquele sujeito no momento em que ele cometeu o delito, e, mais uma vez, não é para absolvê-lo. É simplesmente para dizer como ele estava naquele momento. Então, qual é o melhor tratamento? Ele estava usando droga. Tudo bem, é um drogadicto? Tá, mas eu quero saber... Ele vai entrar no penitenciário, ele vai continuar drogadicto, e ele vai sair drogadicto, e ele vai voltar a cometer o delito drogadicto. Não vai ter jeito. Então,
ou eu tento recuperar esse sujeito drogadito, que ele cometeu um delito, às vezes, atroz, né? Não gosto de usar também a palavra hediondo, mas um delito aí que causa estranheza, com modelos, né, de requintes de crueldade assustadores. Porque ele estava no uso do psicotrópico, ele engatilhou já uma doença mental, quer dizer, soltou o auge da maldade dele, né, como um ato de pedofilia, como um ato mais pesado como esse. Eu vou colocá-lo no presídio e vou deixar aí. Quantos anos? 6 anos? 6 anos e 2 meses, mais ou menos, a pena? Saindo disso no regime fechado. Saindo disso, ele vai voltar pra rua com a mesma doença, com a mesma vontade e usando o mesmo tanto de droga. O que vai adiantar se olhar só o fato? Cometeu dele, cometeu. Pronto, acabou. Quem é esse réu? Ele é um drogadito. Peraí. O Estado tem o dever. E tá escrito isso, não é? Na lei de drogas. O Estado tem que tentar tratar. Mas o Estado, ele é drogado por culpa dele. Enfim. Ele é uma mácula da sociedade. As pessoas associam muito um pedido de medida de segurança, de insanidade mental, com a impunidade. Sim. Só que, na verdade, não é isso. Não é impunidade. É você dar o meio correto de cumprimento de pena para aquela pessoa. Para que, após um tratamento, ela não volte a delinquir. Porque senão a gente só tem uma superlotação das penitenciárias e um número de reincidência que só aumenta. Então, dissociar isso, né? E não cabe ao advogado e a nenhum outro operador do direito ficar avaliando se aquela pessoa tem ou não algum transtorno, algum problema mental. A gente tem a impressão, e como banalizou muito o termo da psicopatia, hoje em dia todo mundo é doido, todo mundo tá maluco, todo mundo é psicopata. Mas, na verdade, o diagnóstico para identificar a psicopatia é muito complexo e tem que ser feito por profissionais absolutamente técnicos no assunto, né? A gente tem aquela ideia de que o psicopata é uma pessoa que tem uma aparência desleixada, um comportamento agressivo, o que é um grande erro, né? Muitas vezes são pessoas absolutamente agradáveis, que têm estilos de vidas normais, elas trabalham, elas têm família, elas fazem tudo normalmente e muitas vezes são... Tem espírito de liderança, manipuladoras, né? Justamente para conquistar as vítimas e as pessoas em geral para conseguir praticar os atos, né? Então não é tão simples quanto parece. É muito complicada. E assim, tem uma parte bastante técnica, porque você tem o psicopata que também é o sedutor, é o psicopata mais empático, que é o primário, a gente chama, e também o psicopata secundário, que é aquele que fica por trás das redes sociais, que são os que a gente chama, os nerds, os sociopatas, aqueles que não convivem. Sabe que você fala, essa pessoa tem poucos amigos, ela é um pouco estranha, né? Ela é sociopata. Esquisita. Né? Ela é esquisita porque ela não gosta de ninguém, ela adora ficar na tela de computador, ou ela não gosta de sair de casa. Então, pode ser um outro tipo de psicopata que a gente chama de primário e secundário. Então, também existe... Então, ele é muito lobo em pele de cordeiro. Então, você não sabe realmente se todo sedutor é um psicopata. É um psicopata. Assim como se aquele que tá por trás é um cara sumamente antissocial, também pode ter esse transtorno. Então, a gente não consegue categorizar de olhar como lombroso, tipo, esse é um psicopata, né? Tipo assim, tem, sabe? Então, eu acho que só isso, é voltar ao direito penal do fato e tá vendo que punir alguém só pelo fato que ele cometeu e não olhar quem ele é, e não é para não só a individualização da pena, que isso é importantíssimo, né? Mas individualização seria tratar cada um da medida. Todo mundo gosta de ser tratado pelo nome. Você chega na escola, eles querem que você entenda que aquela criança, ela espirra com né? Cada um tem suas particularidades. Eu não tô dizendo que ele também tá numa escola particular, que ele, né? Mas meu filho vai pra escola pública, ninguém olha. Mas olha sim, porque tem um olhar mais humanizado. E entender que se eu não olhar pra ele, não tem problema, né? Eu brinco com as pessoas que me criticam. Você tá defendendo. Eu não tô defendendo. E se, ainda que eu esteja defendendo, então eu vou olhar pelo outro lado. Ele vai voltar pra sociedade um dia ele vai cruzar a rua do teu lado. Porque ou a gente do teu filho. Ou com o teu filho. A gente não tem nem prisão perpétua, nem pena de morte. Eu não entendo esse raciocínio. Eu também sou muito criticada quando eu falo, né, algumas coisas sobre execução penal, né, sobre o sistema carcerário, sobre essa falência generalizada que a gente vê no sistema carcerário. Eu falo, mas gente, é aí que a gente tem que começar, né? Assim, olha, a gente devia ter começado com educação 30 anos atrás. A pirâmide é outra coisa. Agora, se a gente quiser algum efeito para daqui um médio prazo, não longo prazo, é no cumprimento de pena que a gente tem que começar. E as pessoas falam, porque você está defendendo, porque... É a mesma crítica que você sofre, às vezes eu olho e falo, gente, não tem pena de caráter perpétuo, então, o que a gente está devolvendo? Mas é que eu fiquei
na dúvida? Só que eu fiquei curiosa e é uma coisa que eu nunca falei para os meus alunos, mas agora achei interessante. Você acha que todo preso, toda pessoa que fosse ser colocada dentro do sistema prisional, e aí estou usando o sistema prisional, seja tratamento ou não, tá? Você acha que deveria passar por uma avaliação psicológica, psiquiátrica, para essa individualização da pena? Você acha que existe algum tipo de doença, ou não sei nem como me referir, mas que até permitiria que aquela pessoa tivesse presa, cumprindo pena privativa de liberdade, mas que necessitasse de um atendimento psicológico e psiquiátrico para dar eficácia a essa punição? Eu vou só começar fazendo uma observação, porque quando eu começo a minha dissertação e quando eu começo meu livro, eu peço licença para começar pelo topo da pirâmide. Tá. Eu estou tratando, na verdade, da escória, entendida como escória da sociedade. Tá. Nem sei se esse termo escória depois te muda. Mas eu tô tratando do pior. Teoricamente, aquele cara que chegou no auge, quer ser preso, não ter nome, não ter onde dormir, não escolher o que comer, não escolher se tomar sol, não escolher se tomar banho quente. A gente visitou a penitenciária e falou, tenho 24 chuveiros quentes. Eu tenho 1.300 homens e 24 chuveiros. O diretor me disse, achando que aquilo era, demais. Eu tenho um chuveiro quente na minha casa, entendeu? Mas eu não me inverti pro uso da droga. Tá bom, eu não sei. Não sei o dia de amanhã. A gente nunca pode julgar sem saber o dia de amanhã. Então, eu tô no topo de uma pirâmide. Ele não lembra o RG, mas ele lembra a matrícula. Exatamente. Porque a matrícula você nunca vai esquecer, mesmo que você fique 10 dias, né? Que seria o número do preso a hora que ele ingressa no sistema. A base, que são o lado social, que é a saúde, a educação, a previdência, a rigidez econômica, etc. É lógico que a sociedade tem que se preocupar. Então, cada um se preocupa no seu quadrado. Eu não consegui fazer uma faculdade, infelizmente, de ciência social, nem de psicologia, nem de psiquiatria. Porque se eu fosse dessa área, eu trataria uma dissertação por baixo. Eu falo, olha, eu preciso de sua assistência para não chegar nisso aqui. Hoje eu falo, cheguei nisso aqui porque eu não tive assistência. Então, as pessoas têm que entender que é um problema do Estado. É um problema. E aí, vamos tratar? Bora, tem que tratar, não tem jeito. Porque senão a violência vai aumentar. É simples assim, o desemprego é um problema do Estado? É um problema do Estado. Nós vamos ter que... A inflação é um problema do Estado? É um problema do Estado. Agora parece que o preso, que é aquele que chegou e foi condenado a uma pena privativa de liberdade, não é um problema do Estado. O Estado não quer saber, né? E eu não falo Estado enquanto governo, enquanto executivo. Tô dizendo de todo mundo. A sociedade não entende como uma corresponsável também por muito dos delitos. Mas, eu dei a entrada, então assim, quanto ao exame criminológico, a própria LEP, a Lei de Execução Penal, ela já prevê, né, a necessidade tanto da Comissão Técnica de Classificação, como do exame criminológico. O ideal, no mundo dos ideais, para mim, a pergunta é, lógico, todos deveriam passar. Mas eu sou um particular e não tenho direito a psicólogo pelo SUS. Tá bom, mas você não sofreu nenhum distúrbio. De repente, graças a Deus, agradeça se você não precisar de um psicólogo, agradeça que você não precisa de um psiquiatra, mas dê para quem precisa. Né? Então, todos deveriam sim ser classificados. Claro que alguns com maior importância, porque você, no momento do delito, você revela muito das circunstâncias. Sim. Existem os roubos circunstanciais, que eu vou roubar para poder comer, eu vou roubar porque eu tô desempregado, eu vou roubar porque eu quero viver dessa vida e né, que é o modus operandi, a gente fala, ele não quer nem voltar pra vida fora do cárcere, alguns não querem, nitidamente. Então, assim, para partir dali, desse exame de classificação, dessa comissão multidisciplinar, que já é prevista na LEP, a LEP diz, todo preso passará pela comissão técnica de classificação e o exame criminológico, ponto. A partir dali, eu coloco ele dentro do sistema e vou fazer com ele o quê? A tentar ressocializá-lo. Tanto que ele chama reeducando. É o que querem ou não. Então, rasga a LEP e vamos fazer outra. Não tem problema. Eu comecei minha dissertação de mestrado assim, olha, os contrastes entre a Lei de Execução Penal e o sistema carcerário atual. E aí, visitando penitenciária. Nesse momento, eu me deparei e falei, gente, como eu tô fora do contexto, né? Tipo, qual dos incisos que eles não entenderam? Que LEP que eles estão lendo? Porque eu não li essa LEP. Existe alguma resolução extra? Eu perguntava assim, tem alguma coisa que eu deixei de ler? Porque existe, eu tô aqui. A SAP 144, só seguem essa. Então, assim, existe alguma outra lei fora a LEP, que é uma lei federal editada junto com o Código Penal? Que na teoria a LEP é linda, né? Mas é igual o Código Consumidor. E eu falo para meus alunos, só que o Código Consumidor todo mundo quer usar. Todo mundo gosta aqui, não gosta? Só não gosta quem é empresário, né? Que tem que fazer seguro do Código Consumidor. Mas assim, você já usou a Lei do Consumidor, eu já usei a Lei do Consumidor. Eu várias vezes não, porque no direito consumidor, né? Ainda mais nós do direito, que achamos que sabe tudo. Não, porque o Código Consumidor diz que eu posso devolver o produto até 7 dias se eu comprar pela internet. As carteiradas. A gente só sabe, assim, pouquíssimos artigos da Lei do Consumidor, mas não basta. Mas a gente usa. A LEP foi editada
até muito melhor que o Código Consumidor, porque ela é de 84, ela não tem nem... ela foi editada antes da Constituição. Uhum. E obedece completamente a todos os critérios constitucionais. Então, não tem um artigo da LEP que foi questionado. Olha que coisa, né? A gente tem vários artigos questionados depois da Constituição de que não teriam... Que a bendita ADPF, que é a descumprimento do preceito fundamental, que é a única coisa que a LEP tem. A maior ADPF que o STF julgou até hoje é o estado de coisa inconstitucional, que é a não observância da lei de execução penal. Então, assim, já começa aí, se precisa do exame criminológico. Feito esse exame, eu não quero gastar dinheiro, eu não tenho impedimento disciplinar. Não consigo. Porque o Estado não dou emprego, o Estado não dou saúde, o Estado não dou educação, eu não dou... É quase um caminho sem volta. Ele entra dentro do sistema sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de olhar, vai continuar usando droga, vai continuar... Ou vai começar, né? Ou vai começar, enfim, até pela abstração que a droga deve trazer, não, eu nunca fiz uso, mas assim, deve trazer essa alucinação, esse efeito letárgico, né, que ela traz, e aí te ameniza as dores, as músicas estão aí pra dizer pra isso, né, várias... Você foge da realidade, né? Quando eu falo que ameniza as dores, eu me lembro muito do Chorão, e ele fala, são drogas que amenizam a dor. Eles podem hoje não te trazer resposta, mas amanhã também você continua com a mesma pergunta, né? É bem por aí. Então, eu sou super a favor do exame criminológico e acho que a sociedade sairia muito melhor. Por quê? Ele vai entrar no cárcere 1, 2 vezes. Ah, mas ele é um cara que quer voltar a reincidir. Tudo bem, é uma opção dele, né? Tem gente que já foi preso por evasão de divisa e quer continuar mandando dinheiro pro exterior. Tudo bem, é a opção dele. Daí eu vou ter, como os outros países do mundo, uma quantidade de presos que faz parte do sistema... Vai ter que ter, porque assim, até na Noruega você tem preso, né? A tolerância zero em Nova York deu super errado. Quer dizer, você vai olhando políticas mundiais e se comparando. Daí outro não fala pra mim, mas o Brasil é um caso à parte, que o Brasil é enorme. Tá bom, então vamos dividir o Brasil em várias regiões e vamos começar a administrar regional. Porque é muito grande, igual fez alguns. Vamos distinguir. Porque se sempre eu tiver a desculpa que o Brasil... ele é desse jeito, porque ele é muito grande. Ele tem o norte, porque ele é muito grande. Ele tem o nordeste, porque ele vai ser sempre a mesma desculpa. Porque o sul é uma coisa, o norte é outra, a cultura é outra. Nós temos várias culturas. A África também tem várias culturas. A Europa também tem várias culturas. Então, assim, o exame criminológico, para mim, é essencial. O advogado bater, muitas vezes, no incidente de insanidade é uma defesa excelente, né? Não digo defesa, mas é ajudar o seu cliente a dizer, olha, ele tem algum distúrbio, pelo amor de Deus, sistema judiciário. Veja, você não tá dando a liberdade pra ele. Às vezes você tá pedindo a condenação, inclusive. Aliás, você concorda com a condenação. Ele cometeu. É fato típico. Ele até confessa. Mas ele confessa, mas ele precisa cumprir a pena adequada. Precisa de um tratamento, então, né? Na verdade, assim, eu vou te falar. Eu, nesses 20 e poucos anos aí, eu acho que eu pedi 1 ou 2 vezes. Mas por quê? Porque, assim, do ponto de vista do réu, na prática, né? Porque é isso. Eu também falo para os meus alunos, eu falo, gente, se parasse um alien aqui, né? Falasse assim, olha, eu vou pousar na Terra. E o meu critério para escolher aonde eu vou pousar é a lei de execução penal. Assim, em que país ele pousaria? No Brasil, Pode certamente. Vir pra cá. Né? Certamente ele viria para o Brasil. Na né? teoria, olhando a lei, ele viria para o Brasil. Agora, né? Na prática, e aí a questão é na prática, né? Porque a gente pedir a insanidade mental, e aí você não sabe se vai vir um semi-imputável ou se ele vai vir inimputável, né? Porque você não sabe mesmo, porque eu também não estudei isso pra saber. E aí vem uma inimputabilidade e aquela pessoa vai ser colocada sei lá onde pra ser tratada sei lá de que jeito, né? A gente, lógico, né? Já viu alguns documentários sobre hospitais de tratamento e custódia, aí você pensa, gente, mas a Secretaria de Administração Penitenciária que tá cuidando de uma pessoa que é doente mental, né, nos termos da lei, a ponto de não entender o caráter ilícito da conduta, não conseguir se determinar de acordo com esse entendimento, e a SAP, que cuida disso aí, então assim, eu sempre tive medo. E essa ideia, né, que o aluno tem, ou que a pessoa que não é da área tem, de que, alegou insanidade e vai voltar para casa e ver Netflix, né? Então, assim, não é isso que vai funcionar. Não é impunidade. Não é impunidade. A pessoa não se livra porque ela estava insana ou porque ela é insana de alguma forma. E aí eu tinha muito, muito medo de fazer esse pedido e aí ficar pior, porque além... Prejudicar, né? O que a gente pensava era assim, bom, pena pelo menos uma hora vai acabar, né? Uma hora vai progredir. Agora, se for inimputável, quando que essa pessoa vai sair de lá? Então a gente sempre teve esse medo, mas o medo não é o da lei, né? Não é o medo, é o medo da prática, forma de execução. Da prática, e é o medo do judiciário, porque a gente tem alguns pontos, né? Primeiro é você fazer o pedido e conseguir
esse incidente de insanidade mental. Depois, a forma como vai ser feito esse incidente de insanidade mental. Qual é o resultado disso? E aí, um terceiro, a partir desse resultado, o que vai acontecer com o meu cliente? Pois é. É uma insegurança jurídica muito grande. Como acontece em outras áreas do direito também, que entra tudo em uma grande vala de despachos e decisões muito parecidas umas com as outras, que não tem aquela individualidade. Exatamente. Né? Falta isso. E não só na lei de execuções penais, não falta só na aplicação, falta em tudo. A gente vê decisões judiciais que são muito genéricas. Inclusive, se tem casos na mesma vara, você vê decisões iguais em casos diferentes, que muitas vezes o crime é diferente, as circunstâncias, as condições, é tudo muito diferente. Então, isso é frustrante, né? É frustrante. Mas isso não deixa você de tentar, de tentar e de almejar. Não, sem dúvida. Dentro do hospital psiquiátrico, que hoje está, na verdade, toda desativação, né? E a gente comentou um pouquinho antes aqui, foi a única briefing que a gente teve. A gente falou um pouquinho antes dessa desinternação, né? Dessa desinstitucionalização, na verdade. Isso. Desinternação é o que está acontecendo agora com o esvaziamento dos hospitais. Mas a desinstitucionalização, ou seja, e é o que você colocou, Cris, mas espera aí, é o judiciário com auxílio do executivo na hora de cumprir a pena e pagar pelo delito, porque o caráter repressivo e o caráter preventivo do delito não deixam de existir junto com a ressocialização. Mas eu ouso dizer que nesses hospitais psiquiátricos tinha muito mais assistente social e psicólogo do que dentro de um sistema de um regime fechado, de uma penitenciária. Porque lá é obrigada a ter psicólogos. Só que quando já chegava lá, os psicólogos não tinham o mínimo preparo, ou também não tinham tanta atenção, a demanda era muito grande, né? Então, assim, não vai dar conta de um psicólogo só para 800 detentos, né? A gente visitou a penitenciária, é um psicólogo. A psicóloga, que é diretora da área de saúde, é a única psicóloga de uma penitenciária com 1.300 presos, todos reincidentes. Então, assim, é humanamente impossível, né? Quer dizer, né? Não tô dizendo, mas o preso tem que ter uma poltrona e um divã, e freudiano e lacaniano. Eu não sei o que ele tem que ter, eu só sei que eu não quero que ele volte a reincidir, porque eu não quero mais violência aonde eu moro, e eu não quero mais ver pessoas morrendo injustamente, né? E eles vão sair com a vontade de matar. Agora, dentro dos hospitais psiquiátricos, chamados de manicômios, hoje não mais vigente, passar esse problema também para a saúde, né? Para uma questão de, olha, esse é um problema da pasta do Ministério da Saúde, esse é um problema da pasta do Ministério da Justiça, sim, né? Sim. Trocar de pasta, trocar de verba orçamentária, vamos dizer, não vai mudar se nenhum dos dois se comunicarem. Só transfere o problema, né? Só vou transferir e vou continuar com o mesmo, né? Porque essa é a minha grande polêmica, porque essa multidisciplinariedade, essa falta talvez de humildade das áreas de entenderem que quem resolveu cuidar desse assunto, que pode ser só o topo da pirâmide, vai ter que entender um pouquinho de psicologia jurídica, vai ter que entender um pouquinho da psiquiatria, vai ter que pedir ajuda, levantar a mão e falar, olha, agora eu não tô aguentando, né? Olha, vamos fazer um diagnóstico aqui perfeito, porque eu junto com você podemos tentar, né? Então, o hospital entrar no hospital psiquiátrico, ser submetido a uma medida de segurança, a ideia antes era pena mínima de 1 a 3 anos e não tinha pena máxima. Então, a ideia é que vai ficar para sempre. Né? Não vai sair nunca, porque sai mais vamos falar louco, porque a palavra eu não gosto, mas também sai pior do que já entrou. Né? Sai mais perturbado, vamos dizer, uma perturbação. Mais treinado. Entende? Vai ficar lá. Antes. Daí a OAB pugnou, conseguiu a pena máxima. Né? Que fosse pelo máximo da pena combinada na sentença. Então, o crime vai ter uma pena, e aí o máximo que ele poderia cumprir no fechado é 20 anos, ele vai ficar na medida de segurança 20 anos. Existia antes o retorno paulatino à sociedade. Então, ele também fazia saidinhas, né? Ele também ficava, que aí, por exemplo, vou dar um exemplo de Franco da Rocha para quem está em São Paulo, mas ele ia de Franco da Rocha 1 para Franco da Rocha 3, por exemplo. E lá ele ia fazendo a desinternação. Então, ele ia saindo 7 dias, voltava, depois saía 7, voltava, como uma LEP mesmo, como uma saidinha temporária. O que eu acho muito importante. Sim. Porque a pessoa precisa ver como ao invés de ter a liberdade nas mãos de novo, tudo de uma vez, a importância da saidinha, né? Pra todos os condenados, inclusive. E mesmo porque se eles não saíssem nunca, Cris, eu ia só superlotar. Só vai enchendo, né? É meio lógico. Que parar de entrar não vai. Então, é meio lógico que as pessoas se conscientizem que uma hora ele vai sair. Sim. Que o sistema tem que soltar. Ou vai criar só vaga de hospital psiquiátrico. Vai ter que gastar verba construindo hospital. Porque se você tiver a ideia de que ele não sai, né? Aí, aquele réu que tá bem assessorado, vai ter um advogado que vai entrar com uma ação e vai pedir
a cessação da periculosidade. Isso. A famosa periculosidade que ninguém consegue explicar. Também o que é, exato. O que é periculosidade pro artigo 26, parágrafo único, para mim, é impossível de explicar. E que o juiz, em uma sentença, com uma audiência, consiga dizer, numa segunda fase do júri, que ele não teve contato nenhum com o réu, recebeu uma decisão de pronúncia, chegou naquele dia, leu a denúncia, começou a se inteirar dos fatos, viu ali o julgamento dos jurados, fica adstrito a decisão dos jurados. Não tem o que fazer. Ele é um dosimetria de pena, ele é um dosador de pena, né? Vai fazer ali a sentença, ele é muito mais um condutor de tudo aquilo, com a maestria que eles têm, os juízes do júri realmente tem que ter uma postura ilibada ali para presenciar um júri, presidir um júri. Vai ser um mero aplicador de pena, mero não desmerecendo o que eu tô dizendo. Sim, mas é a atividade. É difícil pro juiz ler um laudo e não entender. Eu falo para eles, pro psicólogo, você entende os quesitos que o juiz faz? Não. Você entende os quesitos? E ninguém se entende. Você chama um psicólogo judiciário para fazer uma entrevista, e ele fala assim, eu não consigo responder essa porque eu não fiz direito. Aí o juiz, eu não consigo entender o que ele tá falando aqui, porque eu também não fiz psicologia. Bom, então tá bom, a gente vai se comunicar como? Né? Então eu vivo dando palestra para psicólogos que são super interessados no Poder Judiciário. E eles querem começar a conversar. E eu vou além do preso, porque eu vou a um problema familiar, muitas vezes. Então, assim, a maioria, né? Eu tenho muitas vezes problemas de família, onde eu vou identificar ali o começo de um crime. Ali uma violência. Ali talvez uma pedofilia. Então, quando a gente vai atrás de crimes de pedofilia, a gente descobre que já estava no divórcio. Né? Se tivesse um psicólogo ali bem treinado, um assistente social bem treinado, já teria identificado o crime lá atrás. Lá atrás. E quando eu chego, já sabia que isso já tinha sido feito... Já tinha sido feito lá atrás. Aliás, se eu fosse bem treinado, o assistente social que a mulher procurou no primeiro momento, falando que tava com dor de cabeça, com enxaqueca, com pressão baixa, com dor nas costas, terceira entrada no prontuário, em menos de um mês, ela tá com algum problema. Com algum problema. Ela tá querendo te avisar, pedindo socorro, né? Um pedido de ajuda, mesmo que ela não saiba. Só que o assistente falava, não, de pirona. Eu brinco, né? Então, assim, achar que o cliente não sai, eu acho que é um pensamento errado, porque ele sai. Porque tem que sair, porque o sistema vai soltar, pode ter certeza. Sim. O bom advogado vai pedir o exame de cessação da periculosidade, e a gente entrou na periculosidade, porque eu sou favela. Cessar da periculosidade é obrigado a soltar. Não tem prazo. O meu réu na pena privativa de liberdade, você tem um prazo. Sabe, olha, querido, deixa eu te explicar. Tem um mínimo que você vai aplicar e não vai ter jeito. Você pode fazer é remir a pena. Para remir a pena, eu posso te ajudar a fazer cálculo de remissão de pena e você trabalhar e me ajudar, que eu te ajudo. Mas a lei é essa. Na medida de segurança não tinha lei. Não tem lei. Lei chama cessação de periculosidade. Aí você sai. Tipo assim. E como os menos assistidos, vamos falar dessa forma, ficam ali e vão convivendo com outros menos assistidos ainda. E uma coisa da medida do hospital psiquiátrico, não tem visita. A visita não é regulamentada. Então a família deixa lá. E o quanto a família é importante, as visitas da família é importante. Só pra quem sabe, só pra quem já viu o quanto é importante pra ele. Só pra quem já conversou com alguém encarcerado e que tá arrependido, enfim, pra saber. E a gente não tá falando aqui dos delitos sexuais, de delitos atrozes, né? Nós temos realmente pessoas de roubo fortuito, de roubo ocasional, de furto, de tráfico, de furto. Problemas que assolam a sociedade, né? Que é de estelionato, às vezes até reincidente no estelionatário ou crime continuado. Que você pega, às vezes... e aí eu falando do estelionato emocional, pessoas que por internet fazem a pessoa doar dinheiro, fazem mandar fotos indevidas, né? Não indevidas, mas fotos que não seriam ali oportunas para aquela ocasião. E todos esses delitos que vão permeando e estão presos, se eu não tivesse olhar... Então, assim, o medo de cumprir medida hospital psiquiátrico pro cliente, fala assim, deu ruim, né? Agora você vai pro hospital psiquiátrico. Hoje eu não sei o que eu falar para um cliente, porque eu falaria, vai pro SUS. Deu ruim. Não sei. O SUS tá pronto para receber? Não sei. Algum dia ele entendeu o judiciário? As pessoas precisam entender que não é um problema de pasta única. Não é só um problema do SUS, ou só um problema do judiciário, ou só um problema de segurança pública. Enfim, é um problema de todos, né? É um problema do Estado, é da segurança pública, é da saúde, é do judiciário, é de todo mundo. Então, a partir do momento que existe uma comunicação entre essas pastas, aí sim, talvez a gente chegue em um resultado efetivo. E não é só para psicopata.
Não, eu acho que eu acho que para todo mundo. Eu acho que e eu vou te perguntar. Eu acho não vou dar palpite. Eu vou te perguntar. Mas me interessa até mais esses outros casos, porque eu tenho uma ideia. Depois, se você refuta se eu estiver errada, que essa psicopatia ela tem um tratamento diferente. Assim, não sei se tem não sei se tem esse momento em que você fala assim, cessou a periculosidade, ele vai ser. Então, imagino que não, mas eu vou te perguntar já. O que me interessa mais são esses outros casos em que a pessoa pode realmente ter algum tipo de tratamento e não tem. Né? E não tem. E aí, o que eu vejo, essa necessidade da gente discutir isso é porque você vê juiz, às vezes nem tem insanidade mental nem nada, e o juiz coloca lá na sentença do auge da sua faculdade de Direito, ele põe lá, aumenta a pena base por conta da periculosidade demonstrada pela prática do crime. Assim, escuta, mas é óbvio, né? Você é juiz criminal, né? Se a gente não está discutindo em outra área, ele só está aqui, você só está dando uma sentença porque ele praticou um crime. Agora, você dizer que é perigoso porque praticou o crime... A vontade de entrar com embargos declaratórios para ser juiz, esclareça o termo periculosidade. Então, eu tenho vontade. Não, meu Deus. Não obscuridade. Eu tenho feliz com a dosimetria da pena. Esclareça. O que é periculosidade? Porque ele ia me ajudar. Então... E um segundo momento problemático é verificar quando vai cessar essa periculosidade, se é que ela vai cessar, e o que fazer se ela não cessar nunca. Vai deixar preso para sempre? Não pode? Eu acho que... O que a gente vai fazer? Mas você sabe que eu acho que é até pior, porque eu lembro de um professor meu na faculdade que ele falava assim, você sabe quem que é louco? Você acha que louco é louco, né? Estamos usando que é um termo nada técnico, tá? Mas louco você acha que é o que o médico diz? Não é o que o juiz diz. Então, se você vai ser interditado, não é porque o médico disse que você não tem capacidade para os atos da vida civil, é porque um juiz disse isso. Você vai sofrer medida de segurança. Não está distrito ao laudo. Então, assim, além disso, você tem ainda a possibilidade, nesse sistema maluco, de vocês pegar lá um perito particular que vai dizer, cessou a periculosidade, e o juiz fala assim, não, pra mim não cessou. Porque nesse dia desse júri, você sabe o que o promotor falava? Juro pra você. O promotor falava assim pro jurado, e convenceu os jurados, né? E eu falando, olha, tem um laudo aqui assinado por um psiquiatra dizendo que ele é semi-imputável. É isso que eu tô pedindo pra vocês reconhecerem. É um direito que está na lei e eu tô fazendo esse pedido de acordo com o laudo. O promotor, ele falava assim, jurados, pergunta pra ele se ele, juro por Deus, come cocô. Ele falava assim... Pergunta se ele... Porque não é... o louco é o que come cocô e que rasga dinheiro? E ele falava essas expressões. Ele falava assim, jurados... Mas ele tá certo na função dele falar com os jurados dessa forma, né? Então, mas será? Olha que banalização. Mas é uma banalização de todos... Eu acho de tudo. Porque assim, veja, se eu tinha ali uma pessoa que foi reconhecida como sendo uma pessoa que precisava de alguma forma de um tratamento ou que merecia uma diminuição de pena porque tinha uma diminuição de capacidade de entendimento, como é que o promotor pede para ser condenado na pena máxima com uma alegação de que é louco porque não rasga dinheiro, né? Não é louco porque não rasga dinheiro, não come cocô. Mas, gente... Não é assim que avalia. Como é que você avalia, né? Como é que você põe na mão de jurado, que aí chega lá e fala, olha, o crime é muito grave. Então, assim, o que vocês podem fazer? Não, eu quero prender, que é o que faz jurado. E o que faz juiz também, né? E o que faz juiz também hoje. Então, assim, eu acho que é um problema tão sério, que envolve tantas áreas, né? Mas me preocupa demais. E precisa ter uma conscientização, é só isso. Não fica uma crítica, né, à magistratura ou ao Ministério Público, porque hoje, né, você falando, eu vejo muito juiz procurando, mas muito juiz. Especialização, e em cursos que eu dou junto com vários outros profissionais, né, pelo amor de Deus, de neurolog, que é da neurociência, que é o estudo da mente humana, que vai albergar o nosso cérebro, e aí vai estudar todas as partes que nós temos aí de neurotransmissores, de parte hormonal, de parte funcional, de parte anatômico, né, funcional. Juízes preocupados hoje em dia com isso. Não era uma preocupação de 30 anos atrás. Não era. Né? Ou de 20, quando a gente estudou lá, quando a gente era criança no primário. Não era uma preocupação de 20 anos atrás. Mas eu acho que hoje a gente tem até um pouco da conscientização. Que eles não estão se sentindo capazes de conter tudo isso. Né? Mas também, você jogar 2.000 réus, ou 2.000 reeducandos, como a gente quer falar, para um juiz da execução... que não tem, dentro do sistema penitenciário, também o psicólogo, que também não é culpa do diretor, que também não é culpa de ninguém. Quer dizer, se a gente vai tentar achar culpado, a gente vai chegar a Adão e Eva. Né? Nós vamos ter sempre uma desculpa pra tudo. O Brasil são vários. O Brasil é muito pobre. O Brasil é muito tropical. Muito grande. O Brasil não tem emprego. O Brasil é de malandro. O Brasil é terra do carnaval. Brasil... Gente, chega. Seguinte,
O problema tá posto. Exatamente. Assim, a prioridade é prioridade. Assim, a gente tem essa prioridade. Mas não é de voto, né? Então, isso é o que eu sempre falo, né? Enquanto você tiver... Então, por exemplo, eu Pelo contrário, eu acho que tira voto. Claro que tira. Você assim, querer defender. Assim, olha, eu quero me candidatar, seja lá para qual cargo for, e eu vou destinar R$1 bilhão para resolver o problema das penitenciárias. Pra quem cuidar. vota? A pessoa pensa assim, como assim penitenciária? Eu não tenho saúde, eu não tenho transporte, eu não tenho escola pro meu filho, e você eu não voto. E sem contar que, assim, mesmo uma pessoa quando entra lá, né, vai ficar lá 4 anos, e aí, ao final de 4 anos, quer tentar se reeleger, e fala assim, gente, presta atenção, olha o avanço que eu trouxe para a situação. Vai demorar para trazer esse resultado, né? Ninguém reelege essa pessoa. Então, ainda que a pessoa entre lá escondendo essa vontade de fazer alguma coisa para tentar sanear de alguma forma esse problema, se quando ele for demonstrar o resultado, sabe o que eu fiz ao longo dos meus 4 anos? Eu construí ou eu investi na educação deles, né? Investi na assistência social, investi em psicólogos. Tanto a gente vê hoje, eu vou gastar 24 milhões de reais colocando psicólogo nas escolas. É uma proposta. E é lógico que ela é válida, porque através do psicólogo, se ele for eficiente, eu vou prevenir vários delitos que poderão acontecer depois, na vida adulta. Né? Até em relação a essas crianças serem vítimas. Né? Ou virem a cometer, como serem vítimas também de delitos. Sim. Né? Então, assim, é excelente a ideia de colocar psicólogo na escola. Excelente. Nós estamos na base. É onde tudo eles começam a estudar. A educação. E tudo que vai envolver uma integração entre o pedagogo, o psicólogo, porque a hora você vê o pedagogo, você entra numa escola estadual, e numa ONG, como a gente tem, o pessoal grita. Então, todo mundo gritando ali. Aí você fala, gente do céu, para de gritar. Preciso de um psicólogo para tratar dessa criança e dessa professora. Porque aí também, eu não tenho nem psicólogo para tratar dos agentes penitenciários que ficam realmente surtados com aquela condição de ver. Não que tem estressante, né? De todo lado. Então, assim, não trazer tantos problemas. Agora, projetos de lei que vão falar sobre preso, né? Não vão dar ibope, não vão trazer seus seguidores. Alguns dão, né? Alguns dão. Se for pra aumentar a pena, diminuir direito de preso, né? Aí dá ibope, né? Até porque, pra beneficiar, entre muitas aspas, porque pra mim isso não é benefício, os presos, a gente não precisa de projeto de lei. A gente precisa colocar em execução a lei de execução penal. Não é? Exatamente. Já tá lá de forma maravilhosa. Tá tudo escrito. É só executar. É só a eficácia da lei, né? Quando o assunto alcança aqueles presos que têm algum distúrbio psicológico, alguma doença mental, fica mais grave ainda. Porque surge aquele senso comum de que não tem tratamento, não tem cura, e aí vem o solo fértil para aquelas ideias de prisão perpétua, pena de morte, e cumprimento de pena mesmo muito cruel, com tortura e muito sofrimento. E eles querem que ele sofra, talvez não querem nem que ele morra. Por quê? Porque nós vamos lá atrás. Quanto mais atroz é o crime, quanto mais requinte de crueldade, como a gente tem vários casos, gente, e eu brinco com os alunos, não é aqui. É aqui, é na Normandia, é na Suécia, é na Noruega. Vamos por os países mais avançados no cumprimento de pena no mundo, que deram certo, né? Todos os lugares nós vamos ter pessoas com perturbação mental. 4% da população mundial é portadora do transtorno de personalidade antissocial. Também, como você falou logo no começo, eu acho assim, horrível falar psicopata. O meu livro chama psicopata. Mas é porque é verdade. Porque o que acontece? Porque é o que todo mundo usa. Choca, né? E infelizmente, muitas vezes, para você poder chamar atenção e para ser ouvido, de repente você precisa dar né, você precisa fazer esse alerta. Mas eu não gostaria. Eu gostaria de falar o TPAS, portador, né? Eu gostaria de usar o termo mais técnico. Por quê? Porque ficou psicopata, tu mais é maluco, entendeu? Tipo, em relação, então, entre homem e mulher, mas ele é um psicopata. Verdade. Mas ele é um psicopata. Não deu certo o relacionamento porque ela é uma psicopata. E eu acho... Ele é um psicopata. Verdade, Odeio essa palavra. Odeio. Eu quase durmo com essa palavra todo dia. Banalizou o termo, Banalizou o termo. Para pessoas cujo diagnóstico, 4% da população mundial nem todos são criminosos. Eu ia falar isso. Eu ia falar. E também é importante ressaltar que nem todo portador de transtorno psicossocial, né? Não, de personalidade antissocial é criminoso. E os crimes têm vários graus também. Pode ser, de repente, uma pequena fraude, alguma coisa mais sutil, até aqueles crimes mais graves, agressivos, cruéis. Então... E eu te questiono, o que é um crime grave? Porque teve requintes de crueldade, porque houve uso de sangue, então, por exemplo, no transplante, no tráfico de órgãos. Eu não tenho nada de grave, teoricamente. Não tem sangue, não tem esfaqueamento, não tem droga, não tem ninguém em surto. Tá todo mundo em organização criminosa.
E aí ninguém tá surtado. 3 bilhões, 4 bilhões, ninguém tá surtado. Ninguém tá rasgando dinheiro. Exatamente. Não, inclusive, né? Não tá, só tá deixando ele mais fininho. Né? Uma notinha um pouquinho menor. Agora, e o que é a gravidade? A gravidade é um bem jurídico que ele lesiona, que eu concordo. A gravidade, você também não pode permitir que isso se banalize, um crime de violência sexual ou um crime... Mas o crime de estelionato, ele é um crime que pode envolver tamanha crueldade. Golpista do Tinder. Golpistas, são estelionatos amorosos, né? Então vai querer... Assim, a sociedade vai avançando... O mundo vai avançando e a mente humana vai acompanhando. A gente metaverso, os crimes cometidos agora no metaverso, e a gente vai indo, você fala, é muito complexo. Então, dizer, o que é muito grave ou não, né? E o que você disse dos requintes de crueldade, que eu achei engraçado, porque as pessoas querem mesmo que a pessoa morra do jeito que ela matou. A vingança. Só que assim, olho por olho, dente por dente. Volta a lei de Talião. Então, assim, nós vamos voltar, nós vamos retroceder. As pessoas, a culpabilidade normativa é um retrocesso. Porque a culpabilidade no mundo hoje é uma culpabilidade compatibilista. Quer dizer, eu vou usar um pouco da normatividade? Claro que eu vou. Né? Eu tenho essa visão normativa já brasileira completamente ultrapassada no resto, maioria dos países, por entender que a culpabilidade também tem que olhar para o réu. Também tem que, mesmo que ele tenha cometido com requintes de crueldade, aonde ele vai cumprir pena. Não porque eu tô preocupada talvez com ele, mas eu tô preocupada com o seguinte, ele vai ficar junto com os demais. Ele vai contaminar os demais, se ele ficar junto. Se ele não ficar junto, e ele for um de segundo grau, vai ser pior, porque ele vai ser usado pelos demais pra prática de delito. Então veja, às vezes ele matou 4, não amenizando. Mas em organizações em tráfico de pessoas, eu tenho assim, 100, 150 vidas. Né? E ninguém viu, ninguém deu facada. Ninguém tava alcoolizado. Não houve briga. Não sai na Globo. Desculpa. Não, mas é verdade. Não saiu na mídia, na UOL. Nem vejo televisão. Mas é isso. Mas sabe o que eu acho que a gravidade de crime hoje é isso? É o interesse da mídia. Se você der o azar, se você der o azar ou a sorte, enfim, né? Depende do ponto de vista. Do seu caso, chamar a atenção da mídia. Aí você tem... Milhões de seguidores. E sua vida vai ser pautada por seguidores. Porque agora nós temos um espírito, você viu, né? Uma depressão de redes sociais. Que as pessoas estão se matando por ter haters, por querer likes, por ter maior número de seguidores orgânicos. Mas... Eu brinco com vocês, o portador de transtorno de personalidade, ele é que não tem cura. A resposta é tem cura? Não tem cura, voltando ao seu assunto. Não tem cura, né? Não, ele não tem cura. Hoje não tem uma previsão. Existem estudos empíricos que estão tentando comprovar um problema genético. Os psicólogos dizem que não é um problema genético. Então, cada um tem um foco, uma análise, né? O problema é fruto do meio, ele nasce psicopata ou não. É igual a problemas como vão discutir várias vezes de vários outros problemas modalidades de vida diferente. Ele é um serial killer, ele é um... Né, agora, os outros transtornos que ninguém fala. Então, eu estudei o psicopata, o portador do transtorno antissocial, e amo falar sobre ele, lógico, porque ele eu pude me aprofundar. Fiquei 4 anos estudando psiquiatria não, mas... Não fiquei na faculdade. Mas eu fiquei lendo livro pra tentar entender, conversando com psiquiatra, ver se me ajudava, se me trazia uma inspiração de um projeto. Exato, porque eu tinha obrigatoriedade de ter algo inédito, né, no doutorado. E aí, pra criar um projeto de lei pra mudar a lei de execução penal. Falei, não vou ser ousado em criar uma lei. Eu vou propor uma alteração que já existe. Vou pegar algo que já existe, vou dar uma leiturinha e vou tentar tratar. Mas também tem outros transtornos que têm cura. Como tem cura não, mas que tem esse tratamento paliativo e que ninguém olha. Então, o portador do transtorno de personalidade social, de fato, ele não é que ele tem um problema, ele só não tem o freio. E é um carro desenfreado. Se ele estiver na ladeira e ele quiser, e nem todos são criminosos, só que a hora que você entra dentro do sistema penitenciário e olha os criminosos... Você vê que que não existe uma quantificação hoje para poder dizer, é um índice, né, agora é SINAPEM, né, agora é um outro órgão que está fazendo todos os índices. Lá dentro, quantos são psicopatas? Quantos são portadores do transtorno? Lá dentro, quantos têm transtorno do esquizoide? Lá dentro, quantos são borderlines?
né? Então, lá dentro é maior a incidência. Entende o que eu tô falando? Sim. Eu chego lá dentro e pergunto pro diretor do presídio. Doutor, quem a gente chama de F60. Quem é F60.4 puro? Ou seja, ele é só um portador de transtorno de personalidade. Ele fala, nenhum, doutora. Todos têm um gatilho. Todos têm um outro delito por trás. Então, ele é um estelionatário, ele é um violentador sexual, ele é um drogadito, ele tem sempre algum gatilho, como se fosse realmente algo apontado pra ele, que a hora que ele resolver, né? Então, eu tenho canibais, que a gente pensa que não existe. Eu tenho pessoas com problemas seríssimos, doentes mentais, que essa doença, e já sendo portador do transtorno, faz com que essa doença... Bom, eu tenho vontade de morder alguém, né? Por exemplo, gatilho de dinheiro. Lógico, o maníaco do parque, que eu posso falar até com propriedade. O maníaco do parque, o gatilho dele não é mulher, é dinheiro. Alguma das vítimas ele enterrou sem ter feito nada. Então, ele queria o dinheiro. De todas, ele tirou dinheiro antes. As 9, ele estuprou. 11, ele tentou. Então, assim, lógico que houve um requinte péssimo. Inclusive, quando você vai conversar, ele tenta te ludibriar. Falar que o que ele tinha vontade era de morder, era de comer. Não é isso. Entendeu? Tipo, a gente sabe que não foi isso. Mas é aquele coisa. Me deu vontade, de repente, eu te joguei no chão, me deu vontade de cometer um delito sexual. Eu vou fazer. Eu nem te conheço, eu vou fazer. Ou dentro de casa, dentro dos lares, pai que machuca criança, que chega a fazer atos libidinosos com criança, e aí quando vai na pedofilia, você fica maluco. Porque você pergunta, como assim que você conseguiu pegar o seu filho? E todo mundo pensa que é o padrasto, e não é. O maior índice dentro dos lares são os próprios pais. Né? E a mãe conivente com uma doença dessa. E as pessoas não falam sobre doença mental. Então, a gente comemora... mês da câncer de mama, é o mês do câncer da próstata, é o mês de todas as doenças. E a gente tem que cuidar da saúde mental. Porque sem saúde mental, você não vai ter nem saúde de corpo, e vice-versa. Mas ninguém entende. Olha, agora estão falando dos efeitos da dopamina. Por exemplo, o psicopata tem a dopamina diminuída. Então, ele não tem medo. A dopamina, ele nem se arrepende, né? Não, e ele não tem recompensa. Por isso que eu não consigo tratar ele num comportamento cognitivo, comportamental. Porque todo mundo que gosta da recompensa, que é a dopamina, você treina, gera serotonina, que vai dar... Aí, o que acontece? Você sente uma sensação de saciedade, de tipo... Tô feliz. Ele não sente. Tipo, comi um docinho. O doce vai gerar serotonina, mas... fiz algum... Então, assim, até a forma de gerar serotonina na mulher e no homem é diferente, né? O neurotransmissor feminino é diferente do neurotransmissor masculino. Então, tem várias vertentes de estudo que eu falo, o psicopata ele não sente nem a recompensa. Então não adianta, Não adianta eu tentar tratar ele. Você nunca vai conseguir convencê-lo pelo assim, olha, se você fizer esse caminho, vai ser melhor pra você. Exato. Não existe isso, porque ele não tem essa... Ele não consegue estagnar ele, né? Assim... Você consegue afastar ele do ponto de gatilho se você identificar qual é. Mas é isso, essa sensação de prazer, você fala assim, mas ele fala que ele adorou ser quinta escuridade. É mentira, ele tá fingindo pra você. Porque se isso fosse verdade, na teoria cognitiva comportamental dos psicólogos, ele funcionaria. Que a gente chama de Coimer, que é a recompensa da moeda. Então, tipo, você fez isso, então você vai ganhar isso. Você fez isso, então você se comportou bem, você vai ganhar. O borderline entende bem isso. Trabalha bem assim. Você consegue uma recuperação daquela pessoa. Mas o psicopata nem na moeda da recompensa. Então, por isso que eles estão estudando. É cada vez um estudo para entender que eles não é que ele falta... As pessoas me perguntam, Simone, falta arrependimento no psicopata? A maioria que eu entrevistei, sim. Tá. Né? Do tipo, qual foi o seu maior erro? Do que você se arrepende? De fato, eles fazem questão de dizer nada. Não se arrepende de ter sido pego? Essa é a única resposta. Então, sabe por quê? Eu já tinha lido em algum lugar, e assim, eu me arrependo de ter sido pego. Exatamente. Eu me arrependo de ter sido naquele dia, naquela rua que tinha monitoramento. Mas, por exemplo, eu faria tudo de novo, né? Hoje eles já sabem que essa resposta tá errada, os que estão presos, então eles sabem que eles têm que falar que eles se arrependem. Eles são tão inteligentes porque eles não têm esse sentimento de choro ou de riso. Então eles riem porque você tá rindo e eles choram porque você tá chorando. Então, entendeu? Eles não choram porque eles têm piedade ou porque eles sentiram uma comoção naquele momento, ainda que seja por algo alheio. Então, eles são usados como uma manobra muito grande dentro do presídio. Porque aí eu quero matar fulano. Aquele lá mata. Mas é enforcado. Fala só pra ele lá,
Eles não têm essa empatia, essa sensibilidade, né? E o freio, né, que você falou. Esse freio inibitório de, tipo, né, não posso. Né, falta disciplinar. O que é falta disciplinar para um preso psicopata? Imagina. Ele não tem esse medo, esse receio, esse arrependimento. Né? E te digo até o contrário. O que for mais inteligente de primeiro grau, na verdade, que eu digo inteligente de sedutor, né? Assim, ele nunca vai cometer uma falta grave. Porque ele é muito esperto. Ele põe presídio em rebelião. E ele tá lá rezando, juro por Deus, é a hora que ele acendeu a vela. É manipulador, ele era o único que tava na cela religiosa. É sem brincadeira. E ele causou gilete dentro do presídio. Não tem problema, ele tava lá. Você perguntou, você se arrepende? Não. Você mataria, por exemplo, a gente viu. O que você fez? Eu avisei minha mulher que eu ia matar ela, eu matei lá no metrô. Joguei. Mas você não se arrepende? Não. Você tá cumprindo pena? Tô. Do que você arrepende? E com ótimo comportamento, indo pra escola. Sempre. Sempre, remindo pena com estudo e trabalho. Então, assim, sempre, na maioria das vezes. Ou não. Ou são também aqueles, por isso que ele fala ou não, parece Caetano Veloso. No final da frase ou não, gente, ou nada disso. Aquele jeito baiano. Não, eu falo de baiano porque eu sou baiana. Eu vou deixar bem claro aqui. Ou não. Mas você também tem o outro que é moeda manipuladora. Manipulada, me perdoa. Que daí ele mata 10, 11, 12, como eu já entrevistei também, que eu falei, mas assim, presos que é inacreditável. Você pergunta pra ele, você matou lá fora quantos? Lá fora só 3, por exemplo, né? E fui condenada a, sei lá, 112 anos de pena. Latrocínio e, enfim, depois outro foi duplamente qualificado. E depois aqui dentro falam que 11, mas que eu me lembro eu só matei 9. Como? Eu quebrei 2 pescoços, outro eu matei com a linha. Desse jeito, como se ele tivesse falado o seguinte. É a lista de compra. Eu quebrei uma marmita, eu quebrei uma marmita. E a outra vez eu briguei com o preso porque ele me xingou. E a outra vez eu fui pra enfermaria, não tinha remédio. Algumas coisas que são naturais da gente ficar nervosa. A gente fica nervosa na farmácia quando a gente tinha que pagar pílula. Quando a mulher passa o cartão errado. Todo mundo fica nervoso. E isso tem jeito de ficar nervoso. Só que lá dentro não pode ficar nervoso. Lá dentro você tem que ser 100% do tempo... Né? Samambaia. Samambaia. Eles não são samambaia. Ninguém tirou deles a raiva, ninguém tirou deles a pressa, ninguém tira das pessoas. Pelo contrário, lá é tudo a flor da pele, você fica com muito mais raiva. É tudo muito intenso, né? E aí o psicopata não, ele mantém ali aquela seriedade, aquela serenidade, que eu digo assim, plena. Então, quando você vai em alguns presídios dos famosos, você vai entrevistar, é o presídio mais calmo que eu já vi. Tá todo mundo bem. Sabe o que é engraçado? São pessoas com doenças mentais. E aí você fala, nossa, gente, sanidade mental tá em dia nesses lugares. Porque tá todo mundo bem, calmo, frio, tranquilo. É o lugar que menos tem pessoa perturbada. Não, mas o lugar que menos tem pessoa perturbada são o lugar dos perturbados. Assim, com pessoa com perturbação mental. Muito bizarro isso. Você sabe que a minha conclusão é que, assim, a gente, de fato, tá olhando para tudo isso, né? Todo o sistema carcerário a gente está olhando errado, né? Errado. Eu penso assim, fora o fato da lei não ser cumprida da forma como deveria, a gente tem um déficit, né, entre a realidade e o que a gente imagina que seja, é muito grande, né? A gente está muito desconectado, porque isso, saúde mental. Ninguém nem fala. Vamos combinar, gente? Eu não sei vocês, mas acho que até a pandemia, essa coisa de falar de saúde mental, a gente ainda tinha até preconceito. Você fala assim, você vai no psiquiatra? Tá precisando tomar um remedinho, né? Você faz terapia? Mas o que aconteceu? Exato, né? O que aconteceu? Então, assim, pelo menos assim, não sei se a minha percepção tá errada, mas eu tenho essa ideia de que até a pandemia não se discutia essa questão de saúde mental e muito menos... obviamente, muito menos dentro do sistema carcerário. E isso é um descolamento da realidade e é por isso que a gente está cada vez mais, a gente precisa de vaga, cada vez mais a gente precisa de presídio, porque a gente só está encarcerando errado, fazendo cumprimento de pena errado, fazendo tudo errado. E que vai voltar a reincidir, que a gente vai voltar a aprender, e que a gente vai voltar a ter violência, e que essa violência é cíclica, que ela vai voltar de alguma forma. Né, sabendo que eles estão saindo dali sem qualquer tipo de auxílio. E aí eu não tô dizendo de auxílio porque eu quero dar para eles um emprego, já, né, se a gente tem o desemprego, mas assim, separá-los dos demais, e eu não sou a favor dessas coisas, eu sou mais garantista até, né? Na minha visão sempre fui. Mas nesse momento do portador do transtorno, separá-los dos demais é obrigatório.
Até pra não aumentar. E por isso, então, assim, até não, vou falar de novo, até pra não engatilhar. Quem lá dentro seja, ia falar, se ele pode, eu também posso. Eu também tenho essa porque eles viram pessoas cuja imitação é muito boa, né? Então, por exemplo, você tem o caso do Champinha, que não param de perguntar. E o Champinha. Bom, ok. Ele virou ídolo. Então, você tem vários que viram, que agora morreu. Não o Chico Picadinho, morreu aquele... Pedrinho Matador? Pedrinho Matador. Isso. Mas ele, quando saiu, montou um podcast, tinha 3 milhões de seguidores. E ele se dizia justiceiro. Ele matou o pai, tirou o coração, mordeu e deu 18 facadas. Então, assim, é uma pessoa que ela tá presa dentro do próprio cérebro. E isso é uma questão importantíssima. A pandemia fez com que eu falo de todo mundo se revelasse. Essa é a grande verdade. Também achei. Eu acho que o índice de divórcio aumentou horrores, porque as pessoas que não se suportavam começaram a não se suportar. E também os loucos resolveram se falar, né? Sim. Vira tona. Colocar as caras. Então eu brinco que assim, quais são as profissões do futuro? Quando me perguntam, vai acabar o advogado, né? Brincando, tipo, porque a inteligência artificial vai suprir. Mas vão suprir os advogados que não têm essa capacidade. Hoje dei o acórdão para os alunos, falei, eu descubro um IA, né, uma inteligência que consiga ler acórdão. Então vocês têm que ser advogados que saibam ler acórdão desde o segundo semestre. Porque se for para fazer petição inicial e contestação, eu não preciso mais de advogado, né? Eu narro bem para a IA e ela faz para mim. Agora, que saiba ler um acórdão, que saibam quem é o embargante, que entendam qual é o motivo, qual é a causa de pedir, eu ainda não conheço uma IA que faça isso. Põe um acórdão e fala assim, me dá a causa de pedir, o pedido... Se foi procedente ou improcedente, mas o que vai procurar são as palavras coincidentes. Ainda vai criar jurisprudência e ferrar sua petição. Exatamente, cuidado, exatamente. Cuidado com isso. Mas... Aluno também. Aluno às vezes faz isso também. Mas é verdade. Se você não tiver... se você não despertar para esse estudo, esse olhar, eu tô desesperada, na verdade. Não, e pro seu cliente, eu falo assim, se eu advogasse, eu falaria, chama a família e fala, por favor, pelo amor de Deus, dá uma olhada nisso. Eu vou soltar. Eu vou soltar no sistema assim, é hora do sistema soltar. Eu consigo, através da lei, da formalidade, preciso da legalidade, obedecendo a LEP, pôr ele na progressão do semiaberto. E do semiaberto, vou pôr ele no aberto. Se não houver a casa do albergado, vou deixar ele durante o dia trabalhar e se recolher durante a noite. Mas assim, cuidado, família. Porque ele vai voltar, né? E você põe um filho no cárcere, você mata uma mãe, mata uma família, mata um irmão, mata tudo. Porque a família vai junto. O princípio da intransigibilidade da pena é uma falácia, é uma mentira, é uma falácia. Porque todo mundo morre junto. Morre no sentido, né? A mãe que tem 10 filhos, ele passa a ser o mais importante. É a coisa mais louca que a gente já viu na vida. Então, assim, é entender que a família também tem esse dever de cuidar. Então, eu acho até que a família ela tem um papel imprescindível, tanto para a pessoa não entrar para o mundo do crime. Então, por exemplo, dos meus clientes, eu acho que 98% tem uma família desestruturada. Depois, a família mantendo as visitas durante o cumprimento da pena, para fazer com que a pessoa aguente aquilo, porque não é fácil, por mais culpado que a pessoa tenha confessado, não é fácil o cumprimento da pena. E depois, quando sair, principalmente em caso de portadores de doença mental, dá esse suporte para um tratamento que talvez o Estado não tenha dado. Ou encaminhar, quem não tem situação, encaminhar, né? E aí a gente conversando antes, só um pouquinho da desinstitucionalização, né, de sair. Como é que vai ficar agora? Assim, uma pergunta para você debater depois. Como que nós vamos ficar? Vai desinternar, tá desinternando... Não tem mais a institucionalização, os juízes da execução não podem mais pôr em hospital psiquiátrico. A recomendação do CNTO está sendo cumprida, né? Vai ser cumprida aí ao longo até o final de 2025, com toda a desativação de todos os hospitais psiquiátricos que nós temos aqui, pelo menos no estado de São Paulo. Muitos estados já não tem mais o hospital. E o sistema da saúde vai receber e vai ter que conversar com o juiz da execução. E o juiz da execução, não sei como que ele vai se comportar quando esse doente não tiver o tratamento. Só quem já teve um surto psicótico, ou já viu alguém em surto psicótico, né? Eu costumo dizer para os meus alunos também, e aluno é sempre muito bom porque ele serve de exemplo, né, nessas horas. É verdade. A gente consegue enxergar o síndrome de Down porque ele tem deformidade física, infelizmente, também. Mas ele também tem um problema mental, né? Ele tem uma anomalia de um não crescimento cerebral. A gente consegue enxergar um autista e ter o dia da causa e da luta do autista. E claro
Temos que ter. E a gente enxerga nele também um problema cerebral de desenvolvimento. Às vezes ele é agressivo, às vezes ele é mais carinhoso. Você tem autista que te abraça, você tem autista que grita, você tem autista que morre. Cada um, eu não entendo do autismo, então eu não posso falar aqui com nenhuma propriedade. Ele é 0 propriedade eu tenho. Mas a gente enxerga e entende. E aqueles que estão aprisionados sem nenhum defeito físico, mas com defeito mental. Dentro do próprio cérebro. Essa é a grande questão. Pois é. Eu não enxergo você com doença, mas você está doente. Mas você não está doente fisicamente, você não consegue enxergar. Se eu estiver esfolado, quebrado, o médico vai ver. E quem vai olhar o que está passando dentro da minha cabeça? Né? Tipo, dentro do meu cérebro. Não de problemas, casos... Eu falo, distingo doença de transtorno. Doença que você está com uma gripe. Vamos lá, toma um remedinho, vamos dormir, descansa um pouquinho, o corpo recupera. Né? O transtorno não. Você nasceu depressivo, você é depressivo pra sempre. O que faz surgir um dever de conscientização, então, também, né? De todo mundo. A gente preveniria vários deslizes nossos. Quem é o primeiro a identificar esse deslize? Normalmente a família. É a família. Mas se eu tenho uma família de base desestruturada, e eu tenho um estado que também não estrutura essa família, e eu não converso com o preso a hora que ele entra, e eu não entendo qual foi a base dele, pra poder, de repente, oferecer tentar reaproximar essa reaproximação familiar, reaproximar essa base, e como advogado, justificar que a reaproximação para um esquizoide é excelente. Entendeu? Agora, para um portador de transtorno de personalidade, talvez não seja irrelevante. Tá. Tipo, visita ou não para ele. Ok, ele vai sair dali. Ele sabe que ele vai sair dali. E que ele tem que sair o mais rápido possível. Tipo assim, o quanto ele tem que cumprir, e quando ele cumprir, ele vai sair. Então, e existem também o que eu fico muito triste, são os casos midiáticos. Aí todo mundo pergunta, então voltando ao Champinha, né, da desestruturação, vamos, o que vai fazer com ele? Ele fica feliz do quanto que ele tem de Google, de clique. Vira uma coisa que se você der a luz que ele quer, ele fala, tá bom. Do tipo, eu vou matar, mas eu vou ficar famoso, sabe? Eu vou morrer, mas se você com requinte de crueldade, assim eu fico famoso. Você vê que hoje em dia, eu sou uma que também olha um monte quando tem sangue. Não pensa que eu vou ficar olhando o Flamengo e jogar com o Botafogo. Mas eu também sou a curiosa, sabe? Não, eu até brincava assim, mas aí o Champinha, e aí é muito... Não é só o Champinha, né? Todo mundo... Adora. Eu quero meu clique, né? Eu quero saber se eu tô famoso, não tô famoso, falou de mim, não falou de mim. Então assim, tem também um traço, né, da personalidade, não sei se é de viver em sociedade, eu não sei. Então, aí vem o narcisismo, aí vem todo mundo falando sobre narcisismo, aí vem todo mundo falando de um monte de coisa que não entende nada tecnicamente, né? Mas eu, por exemplo, eu sou aquela que vai na UOL, ai, menina foi encontrada morta. Eu clico na hora. Eu também. Né? Porque a gente tem que dar aula, tem que falar pros alunos, né? É o que eles porque senão eles perguntam, e esse caso? Isso. Aí você fica com aquela cara de, esse eu não vi, né? Pronto. E a gente já não vê um monte, porque no trânsito, indo pra lá, já aconteceu um monte, eu nem sabia. Eu também sou midiática, eu também olho, assim, mas é que eu não me comovo, que eu digo assim, né? Sim. A gente não se comove, tenta não se interferir pela mídia. Mas, assim, o que fazer com uma prisão ilegal, por exemplo, como no caso do Champinha? Uma interdição ilegal. O que fazer com esse menor infrator? Esse aí não... Ele é um exemplo que eu posso usar desde a juventude até a minha idade, que já era o caso Champinha. Mas existem N outros menores infratores que estão soltos. E quando eles forem cometer outro, veja, que o Champinha fez uma coisa bárbara. E não foi só ele, não. Todos os 4 envolvidos. 2 soltos, outro reincidente, quer dizer, já foram soltos. O caso dele é a casa do menor tem 25 mil. E aí? Então, mas o caso dele é né? Ele foi tratado de forma especial desde o começo, igual né? mais 8 que estão com ele agora. Já chegou até uns 15, né? Lá, assim. Eu não sei quanto chegou até, de verdade. Eu vi que agora tem 8, né? Junto lá. 8, tá bom. Mas você não acha curioso que tenha 8? E você não acha curioso que ninguém olhe qual é o problema que eles têm? Então, não, eu acho... Não, eu vi assim, foi pragmático. Assim, é o seguinte, não dá pra soltar esse cara, então o que nós vamos fazer pra deixar ele aqui? Então, eu sei a solução. Você vai ter que fazer o que a lei manda. A interdição civil e colocar ele internado no hospital. Então... É o que estão fazendo com os hospitais psiquiátricos. Estão desinternando, esperando que tenha leitos especiais para acolher-nos. Então, mas no caso do Champinha, criaram, né, esse lugar, né? Criaram lugar. Criaram uma casa para albergá-lo, mas é ilegal. Eu tenho que soltar, mandar ele pro SUS, mandar ele ficar no hospital de saúde.
recebendo tratamento. Não recebe tratamento nenhum. Juntamente com todos aqui, todos aqueles que também têm problema e estão sendo soltos e desinternados. Não, então é isso que a minha curiosidade, sabe qual que é essa? Eu falei assim, olha, tudo bem, foi muito grave, mas não foi... Assim, né, tem piores que ele. Tem outros. O que me deixa curiosa sobre o caso do Champim é isso. Eu também já vi outros casos muito mais graves, né? Não de menor de idade, tá? Mas de maior, lá no júri e tal. A gente já viu outros casos muito mais graves. E aí eu penso, cara, tem 8 lá hoje, mídia, atualmente. Né? Então, assim, o que ele tem de tão especial? Porque o caso dele não é o mais grave que já aconteceu. Não é o mais grave que aconteceu no Brasil, nem em São Paulo, nem nada. Mas a gente criou esse lugar aí, botou mais 7 ali com ele, 8 com ele. E os outros tantos, né? Que não tem essa, não estão lá. É porque esse a gente benefício. Não tá olhando, é porque a mídia não olhou, é porque o quê? Ou assim, eu não tem ninguém que seja assim, não, isso aqui é ilegal. E a lei antimanicomial não olhou pra eles? Então. Aquilo não é um manicômio? Tem muito a ver com a condição financeira da vítima. Porque no caso do Champinha, eu me lembro que os jovens estudavam em uma escola muito boa, então eles tinham ali um poderio econômico diferenciado. Talvez isso tenha... Não, as vítimas. As vítimas, acho que... que a Liane Frabás tá falando, e o café, né? E lá no café... Ela tinha uma condição melhor. Pelo que eu me lembro. É que o pai dela hoje, enfim, acho que o pai dela tá ligado à política. E aí o caso virou midiático. Né? Eu acho que foi mais mídia até do que qualquer outra coisa. É isso que eu quero dizer. Assim, veja como é importante a conscientização. E isso é uma coisa que bate muito na minha cabeça, é uma coisa que me intriga muito, que me angustia muito, é isso. A gente deixar na mão da mídia, decidir o que é importante, o que não é importante. Essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa importantíssima. Essa conscientização sobre saúde mental, e obviamente, se eu estou falando de saúde mental da população há 4 anos, por conta da pandemia, é óbvio que eu tenho um reflexo disso no sistema carcerário. Obviamente que eu tenho um reflexo disso nas escolas. Qual que é a preocupação que a gente está tendo com essa saúde mental em termos gerais, né, e tal, e a gente não vê, assim, ainda até, acho que agora o Setembro Amarelo, né, o Setembro da Saúde Mental, agora até tem, mas assim, mas para preso não. Preso não, porque preso tem que sofrer, tem que continuar lá, a gente não reconhece, porque é dar vida boa, porque é querer absolver, porque você tá defendendo, leva para casa. E se pensar assim, tudo bem, mas ele vai sair um dia, é só a única coisa. Né? Ele vai sair. E ele vai sair do mesmo jeito e bem pior. Do mesmo jeito. Se fosse do mesmo jeito, ainda tava bom, pior. Ele vai voltar. E agora, eu tô falando do maior, tô falando da lei antimanicomial, tô falando da 20 anos depois da lei, da implementação por resolução do CNJ, do reconhecimento da validade da lei, feita ali com 8 artigos, uma lei simples, que foi feita até por psicólogos, então realmente era um pleito, um grito, porque os psicólogos que trabalhavam nos hospitais psiquiátricos começaram a enxergar que ali não tinha recuperação, porque tem sim muito psicólogo de hospital, não tem na penitenciária, mas no hospital tem. E eles enxergavam que aquilo era desumano, era degradante, e é mesmo. Então vamos trazer pra nós, tá bom? Vamos lá, vamos nessa luta, bora. Vamos estruturar o Estado, vamos começar a dialogar. Tá, e o menor infrator, que é aquele que vai voltar não, que vai pra penitenciária depois, porque ele passa pela casa do menor. Ele passa. Aquilo é en passant, porque ele sabe que ele vai ficar 3 anos. Ou até os 21, enfim, se for um homicídio, etc. Mas e daí? Eu não olho pra ele. Vamos esquecer dele? Bora. Então ele não tem problema de saúde, ele não tem nada. Eu vou soltar. Vou soltar pra depois prender. Pra depois prender, aí lá dentro ele voltar a reincidir. Então você conversa com, são poucos os exemplos de sucesso, mas com poucos menores infratores que não voltaram à delinquência. Porque a casa, o menor não impede a reincidência. Não é que ela não impede, na verdade ela incentiva a reincidência. Não, isso é um tapa-buraco, né? Ninguém trata a causa. A gente só vai tomando Neosaldina, mas ninguém vai lá e faz uma tomo pra ver a causa disso tudo. Exato, né? De olhar, até olha, eu acho que até olha, mas não quer ver.
Eu acho que é Olha, empurra mas pra enxerga. frente, né? Assim, na minha vez, vou querer resolver isso aqui. Empurra mais pra frente, ó. Esse, não é? Deixa Assim, pro tá na próximo. Fundação Casa agora. Assim, não, gente, vai sair daqui 3 anos, mas beleza, mas daqui 3 anos eu também não tô mais aqui. Vai Então que aí é o ele não próximo. volta, né? Vai que ele não volta que a gente vai empurrando, e depois a gente, né? E é um discurso, além de tudo, é um discurso que vende, né? Um discurso fácil, palatável, né? Tipo, a criminalidade, isso Aí vamos aumenta, reduzir a menoridade. reduz a menoridade. Vamos voltar àquele assunto, né? Que todo mundo quer discutir, a cláusula pedra, não é? Isso, Esse daí, quando o aluno vem, eu falo, ó, se quiser a gente pode até brincar disso. Lá não em sala de aula, não perco tempo. Não vou perder tempo dos outros alunos para discutir uma coisa que, né? Posso até trazer a ideia, você fala, vou trazer aqui a ideia de diminuir, mas eu falo, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que, mas ela é 14, 13 ou 12. Lá, primeiro que é common law. Então, diferente da nossa legislação, que é anglo-saxão. Então, já muda, não adianta querer comparar a decisão. E lá eles vão olhar para o critério, não é biopsicológico do menor, eles vão olhar para o critério psicológico. Psicológico, só. Você tem capacidade volitiva no momento da prática do ato, ele não é tratado da forma como se fosse um menor. Então, existem 2 formas de tratamento em vários lugares do mundo? Existem, sim. Porque existem crianças que não fecharam aquele limbo, que não tem aquele liame cerebral fechado. Mas a gente também não se preocupa, como os americanos se preocupam muito com a delinquência infantil. Muito com a delinquência, que se manifesta nas escolas. Então, eu acho importante também a política de psicólogo em escola. Eu acho uma bandeira que eu levantaria facilmente se eu fosse, de verdade, política. Eu ia falar, psicólogo em escola é essencial. E voltando só às profissões do futuro, o que nós vamos fazer? Vamos ser advogado de leitura de acordo? Eu falei, não, vamos ser psicólogo. Porque o mundo tá precisando de terapeutas, entendeu? Esse é o único que não vai acabar. Esse é o único que não vai acabar, é quem curta da mente. Porque é a última coisa que nós estamos cuidando, porque é do corpo, de soro, de infusão, de emagrecimento, isso aí já tem um monte de médico. Né? Nós vamos precisar dos médicos cirurgiões, que o resto nós vamos fazer por teleconferência. Que ele vai te olhar, vai olhar a tua tomografia e vai ver o que deu. Vamos precisar das máquinas para operar. Engenheiro de hospital. Que vão ser engenheiros hospitalares de máquinas fenomenais. Super avançadas. Robóticas. Exato. Né? E psicólogo. Da área da humanas. É verdade. Né? E vocês, advogadas, me falem. Vocês nada mais são do que excelentes psicólogos. Então. Embora, né, sem formação para isso. Também acho. Mas trabalha com isso. Não, tá, gente. E tem que estudar isso. Olha, André, todo mundo. Não, a gente tem que estudar, né? Então, assim, eu quero dizer assim, mas a gente sai da faculdade sem nada. Eu no meu curso, não tive. Tem um outro que eu já vi, né? Tive um semestre de psicologia jurídica. Então, o que você lembra? Eu nem isso. Alienação parental. Eu lembro muito. Te marcou. Na minha época nem tinha isso. Nem tinha. Isso é muito não tinha isso, muito moderno. Alienação parental, eu lembro. Eu só lembro de Lombroso. Eu só lembro que ele ensinava assim, tipo, poucas coisas, e eu achava que eu ia estudar balística naquela aula. Não era naquela hora, era medicina legal. Juro por Deus. Eu tava louca pra ver, porque eu queria entender. Gente, o que eu lembro da minha aula? Nada. Se fosse ainda dado no 10º semestre... no primeiro. Eu também não ia lembrar de nada, porque eu queria passar no AB, né? Eu não ia lembrar de nada também no 10º. Eu não sei que momento que tem que ser colocado. Sim, mas que tem que ser colocado. Não, eu acho que tem que ser colocado. Você procura uma pós hoje de psicologia jurídica, tem assim, 15 psicólogos. Amanhã eu vou poder dizer, mas você tem 98%, 95% de psicólogo. Tem 5 advogados ali perdidos. Doutor, o que o senhor tá fazendo aqui? Não, que eu quero entender. O senhor vai atuar na área? Não, porque eu não sou psicólogo, né? Sim. Mas eu sinto necessidade de entender, eu tenho curiosidade de entender. E eu acho muito importante essa interdisciplinariedade, né? Mas não tem pós-graduação em psicologia jurídica para advogado. Era isso que eu ia falar. Eu acho que não é só o curioso que tinha que ter, né? Eu acho que a gente devia realmente ter uma conscientização do quanto isso é necessário para atuar. E não é só advogado. É o advogado, o assistente social que tá... É o que você falou, né? É ter essa conversa. É o poder judiciário. Assim, você quer ser juiz criminal? Você quer ser juiz da execução? Você tá pleiteando essa vaga aqui de promoção para esse lugar? Beleza, então é o seguinte, você vai ter que passar por essa profissionalização exatamente nessa área que você não precisa para ingressar na carreira, mas para exercer esse cargo você precisa. Aí ele pode falar, quero ser juiz da execução fiscal. Da mesma forma que pedem o tempo de advocacia, né? Exercendo. Exatamente. Da mesma forma que pedem esse tempo. Eu quero que pelo menos você estude tecnicamente para que você aplique a técnica, ou pelo menos a ciência da técnica dentro... Excelente ideia, porque assim, ele tem que passar pelo crivo. E você, advogado, vai ser
formado, vai falar, eu tenho psicologia jurídica, vai ser um diferencial. Exatamente. Né? Eu tenho neurociência, vai ser um diferencial para você poder atuar em várias áreas. Por exemplo, execução fiscal, você não precisa. Dívida trabalhista, você também não precisa. Não tô menoscabando de forma alguma. Mas são focos diferentes, né? Mas, por exemplo, se eu fosse advogada tributária, eu faria contabilidade. Sim. Eu faria com foco, porque eu preciso entender o contador para poder fazer um imposto. Eu não tenho condições de discutir um crime tributário se eu não tiver um contador que me mostre um balanço. Eu preciso entender o balanço. Quando eu fiz crime tributário, eu olhava assim, peraí, como que explica esse balanço? Agora, eu não sabia nem fazer, eu questiono vocês, quesitar o contador. Tipo assim, exatamente. Eu não sei como que eu posso questionar pra você me ajudar. É a busca da humanização da persecução penal. Né? Também. Tanto para a pessoa que está sendo acusada, investigada, mas para as vítimas também, que muitas vezes chegam ali desamparadas na delegacia, tem um atendimento inadequado, tem dificuldade de explicar o que aconteceu, e aí começa um inquérito policial todo truculento, que dificulta demais a defesa, porque às vezes você não sabe nem do que você está se defendendo, porque a vítima não deixou claro o que foi que aconteceu. Então, porque não tinha alguém qualificado para entender aquela vítima, nem as crenças. Exatamente. Aí você chega a condenações erradas. Porque às vezes ela tá usando falsa memória. E aí não tem um assistente. Hoje se fala muito da falsa memória da testemunha, se discute já muito. Gente, a gente não lembra mais de um monte de coisa. Não, eu acho muito... reconstrói, né? Reconstrói com o seu imaginário. Você vê crianças, depoimento de criança, validade de depoimento de criança. Na pedofilia é complicadíssimo, porque a criança mistura a fantasia, ela mistura com o que aconteceu, e às vezes a hora você fala assim, mas eu só tenho a criança ou com o que ela ouviu, porque às vezes tá pelo pai, e aí vai a mãe ali. Quando ela foi manipulada. Então tem vários casos que estão na internet, na Netflix, né, em filmes, que graças a Deus até trazem a publicidade. Como direito penal é importante. A Netflix é inteirinha de direito penal, ou romance ou ficção. Eles falam assim, direito penal, romance e ficção. Porque se não é de execução de pena, é de um crime mal desvendado. Se não é de um erro do judiciário. Se não é de um erro, é de uma condenação do tribunal do júri, né? O meu algoritmo né? Você entra lá no meu, né? De mim ali, eu olho assim... O meu também. Meu namorado olha e fala assim, mas não tem nenhum... Você só tem documentário de crime real. Eu falei, pois é. Se você quiser, entra na sua senha, porque no meu é o que me interessa. Aí tá você entra no dele, tem Batman, Superman... Ontem mesmo, trabalho o dia inteiro, domingo. Trabalho o dia inteiro, antes de dormir, prisões mais severas do mundo. Ai, você assistiu. É isso, pra descansar. Ele fala, você assiste isso pra dormir? Eu falei, E você dorme de boa? Dorme de boa. Aí não tem aquelas recomendações, você entra em alguma série e vai lá. O meu Netflix é o pior episódio do mundo, assim, de crime. Você vai amar isso. Gente, que horror. É o algoritmo, ela tá falando, né? Essa busca desenfreada pra te trazer mais notícias. E aí, cuidado, né? Porque a gente tem que frear essas notícias também, né? Não, acho que a gente tem que frear a doença mental. A saúde mental. Não, e eu acho que é muito importante esse trabalho da gente acender mesmo essa luz pra discutir, pra também ver o que a gente quer, né, do futuro. Se a gente quiser que o estado de coisa se mantenha, que a gente tem que construir mais presídio, que a gente tem que construir mais... E a gente aceita essa violência aqui, blinda o carro. Isso, exatamente. E a gente blindar, porque a gente blinda o carro, mas a gente não se blinda. Porque me perguntam assim, você vai blindar seu carro? Você vai sair do carro, né? Beleza, um dia eu posso me blindar? Primeiro é blindar meus filhos. Sim. Se eu tivesse dinheiro, eu ia me blindar depois. Mas assim, você pode se blindar? Não. Então foi o seguinte, vive e tenta amenizar os erros e as buscas, né? Mas... essa busca é incessante. Por exemplo, e por que países... Por que a gente não olha para o resto do mundo e vê como que eles estão agindo? Né? Por que os americanos buscam estudar tanto o portador do transtorno, como no meu caso? Por que eles estudam tanto doença mental? É porque eles têm doença mental? Não é porque todo mundo tem doença mental. Exatamente. Não é todo mundo, mas... É algo que todo mundo tem que se preocupar. É uma realidade, né? E lá eles estão estudando o crânio. Eles querem que quando morra um portador de transtorno de personalidade, seja doado para as universidades o estudo do crânio. Para eles verem se é um problema craniano, como o Dahmer. Que é a maior briga deles. Teve o caso lá do Dahmer, que foi uma série na Netflix, eu lembrei. E a partir dali foi feita uma lei para que todos que fossem portadores, supostos portadores, vão ser obrigatoriamente, é o Estado mandando no corpo, doadores. Mas depois que morreu, entendeu? Assim, porque lá foi feito, mãe e o pai, um queria, outro não queria, enterrou e o cérebro dele não foi para estudo.
Mas antes disso, o Piaget, em 1700 e tanto, já foi objeto de estudo na Inglaterra sobre o portador de transtorno, né? Que ele teve o cérebro lesionado. Então, por que não se preocupar em continuar estudando, né? Academia e pegar a criminologia, o uso a importância da criminologia, da neurociência, integrar. Gente, eu aprendi tanto, até, você viu assim, você aprende com engenheiro genético. Eu nunca imaginei precisar de um engenheiro. Para entender o MOA, que é um gene alterado no portador do transtorno, eu precisei que o engenheiro genético me explicasse. Eu falei assim, você pode me explicar, por favor, como que é? O que é neurotransmissor? E ele fez um desenho bem teratológico, sabe uma coisa bem ridícula? E foi mais ou menos, sabe uma minhoca? Ela faz isso, ó. Porque a gente tem essa dificuldade de entender. Sim. E ok, eu me sinto no Mobral. E eu falei pra ele, ó, pensa em alguém que é Mobral. Por favor, você consegue me explicar? Porque eu consigo defender meu cliente da melhor forma possível. Consigo defender a sociedade, porque a gente não tá só pra defender o cliente. Assim como o MP não tá só pra acusar o réu. Tá todo mundo pra defender, espero eu, né? A sociedade. O advogado pro melhor pena, o promotor pra melhor condenação e caráter repressivo, preventivo e ressocializador da pena. Mas olhar pra pena enquanto castigo, isso nós estamos lá na época da Santa Inquisição. Então põe aí a fogueira e queima todos os criminosos. Bora queimar. E vamos ver se isso serve pra que outros não venham. O problema é que você dá essa ideia aí, hoje em dia é capaz de pegar, né? Não pode nem dar essa ideia hoje em dia, porque... Se fizer um projeto de lei de falar, vamos botar na fogueira. A gente acha que a gente superou essa fase, que a gente entrou numa era civilizatória, mas se você entrar com... Se a gente der essa alternativa, então põe e queima. Assim, mas aí pode queimar alguém, pode queimar você, né? Porque não é bem assim que... Não. Mas eu acho que o importante é isso. Eu acho que o importante é a gente colocar para discutir, a gente levar, né... informar as pessoas dessa necessidade. Eu tô muito feliz de ter tido essa conversa. Eu sempre falo no pod nosso, vou fazer a propaganda, que é o Pod Criminal 1, né? @Pod Criminal 1. E aí sempre o pessoal põe o que quer escutar. Do tipo, eu que não entendo muito do direito, eu que sou psicólogo, eu que quero entender um pouquinho mais, vamos dialogar, um diálogo de fontes, né? Tipo, amanhã eu tô num pod só de psicólogos, eu não sei nem como eles me acharam. Mas enfim, né? Essa interação entre as áreas, e eu digo, talvez os psicólogos se curvem mais a nós, né? Se curvem no sentido, vamos dar a mão. Sim. E eu pergunto pra vocês, vamos aprender a quesita? Vamos ver o que o psicólogo pode te ajudar. E ele também. Deixa eu explicar e deixa eu te responder do jeito que você consiga entender. Porque você também responder com termo técnico e ele falar com termo técnico, é igual chegar pro um médico e falar assim, olha, data vênia, Vossa Excelência pode... né? E o cara vai falar, então eu vou te dar emitrato de cloricoscardina. E você vai falar, tá, ok, porque você... Obrigada. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar a linguagem, psicólogos. Por favor, você me ajuda? Como é que você pode me ajudar no transtorno? Bora estudar junto? Você estuda a tua área, que você entende o cérebro. Eu vou tentar entender um pouquinho. Eu vou te mostrar o lado jurídico. Que eles nem... O que é dolo, o que é culpa? Eles me perguntam as coisas mais básicas. Semi-imputabilidade. E eu fico com dificuldade, porque eu falo pra ele, agora periculosidade não me pergunta. Agora, periculosidade, eu queria fazer uma tese. Se eu pudesse fazer outro doutorado, eu ia falar de periculosidade. Não, mas é verdade, tem que ter esse caminho. Gente, olha, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Sabe que a gente podia ficar mais horas, né, conversando. Espero que a gente se encontre outras vezes pra gente falar de outros assuntos, porque no briefing, né, foi muito curto o briefing que a gente fez, mas a gente já viu que podia tratar de vários outros assuntos. Quero agradecer muito que vocês tenham vindo, fiquei muito feliz mesmo. Pod Criminal 1. Isso. @, né? Pod Criminal, eu não sei no fazer Instagram, propaganda. Pod Criminal 1. E lá no YouTube? Pod Criminal. Pod Criminal. Então, um também, né? Não, lá é só Pod Criminal. Eu sei tudo. Mas é só, dá pra achar, dá. Brigadão, gente, obrigada, Jana, obrigada, eu que Simone, agradeço. Obrigada, Andressa. Obrigada, querida. Até a próxima, a gente volta. Até. Gente.